Oi, que Olá, saudade! Lu! Tudo bem? Ai, que delícia falar com você de Como é que novo! você está? Tô Muito feliz bem. de estar aqui contigo. Obrigado também que a gente conseguiu manter pelo menos um pouquinho de contato no privado. Eu fico super feliz em estar aqui contigo de novo. Tudo bem? Bem, tô com saudade de você. Você é aquele tipo de pessoa que dá saudade na gente. Nada. Ah, Como que tá a legal. família? Vocês estão protegidos aí? Estamos bem, estamos na segunda onda, né? Aquela coisa chata, mas passar logo isso, se Deus Ah, quiser, porque tá demais, né? Não é brincadeira. não Não é é. brincadeira. Uau, vi aí que você está Eu aprendendo aí a pintar e tudo é, mais. viu? O que você achou do meu desenho? Oh, Esse maravilhoso, livro muito pertence bom, à Lu Andrade, bem muito, criança, né? muito bom, demais, demais, demais. Cabeça, né? Então vai Que ter uma legal. segunda onda mesmo, né? Aqui no Brasil. De galera, vai ter essa segunda onda. Ai, ai, não é brincadeira. Olha só que a Shem protege, passe logo isso, porque é muito sofrimento, né? E Sim. uau, o mundo está mudando completamente, sem dúvida alguma. Me fala em que você acha que o mundo tá mudando. Conta pra mim, eu já vou tipo, começar. Olha, Lu, eu acho que a gente está começando a entender um pouquinho os sofrimentos das gerações passadas, né? Antigamente, a gente conseguia atuar muito mais em cima da paciência, por exemplo. Antigamente, no almoço de sítio, você ficava desde 8 da manhã sentindo o cheiro gostoso do que você ia comer apenas 1 da tarde. Hoje em dia, você resolve o teu almoço em 30 segundos no micro-ondas e você não consegue mais lidar com a frustração básica. Então, enquanto a gente não consegue lidar com a frustração básica da vida, a gente não sente uma conquista e autoconquista para avançar. Então, a gente não consegue mais ficar feliz realmente com nada. Então, esse isolamento social está gerando esse desafio de precisar estar longe para estar mais perto, para valorizar o que é bom, coisas erradas que acabam sendo jogadas no ventilador de relacionamentos. Eu estou escutando muito casal que vem rabino, aí acaba que acontece coisa boa demais, ou às vezes acontece coisa não tão boa, que acaba causando separação. Então, acho que é uma época onde a verdade está saindo a mais, sabe? A verdade está se tornando algo mais visível para a humanidade. E isso é muito bom. É muito bom. Você acha que a verdade vai ser fundamental a partir desses novos tempos? Porque, tipo assim, não era, né? Tipo, vamos viver na surdina, enganando o outro. Você acha que vai virar um princípio fundamental? Ou Olha, com certeza, Lu, com certeza. Óbvio que a gente não consegue, né, determinar o tempo, porque o livre-arbítrio é algo muito poderoso. Você já deve ter percebido, Lu, a gente veio da final ali dos anos 90, já adolescente, aonde a gente estava acostumado a ver muitos cartomantes, mãe de Ná e muitas coisas assim, e com todo o respeito do mundo. E você vê que às vezes acertava, às vezes errava. Por que às vezes erra? Porque no final das contas o que é determinante é o livre-arbítrio. Então você nunca vai conseguir ter o futuro nas mãos, a não ser que o livre-arbítrio vá lhe moldar e dizer o que vai acontecer. A mesma coisa atualmente. É com o sofrimento que a gente está passando por essa época. Tem gente que está sofrendo muito mais, né? Pessoas estão perdendo seus familiares. Por outro lado, não tem como a gente conquistar uma verdade e uma vida normal, com valores novamente, se a gente não passar por isso. Então é melhor. Porque senão a mentira ia chegar a um ponto onde a gente não teria mais, a menor noção do que é verdade e do que é mentira. é verdade. Né? E o mundo digital ele proporciona esses dois lados, né, Lu? Ele proporciona essa conexão gostosa entre o mundo, mas também ela pode facilitar a mentira. Porque Sim. cada pessoa agora está atrás de um filtro, de uma tela, de um computador. Então a gente precisa de verdade, ninguém aguenta mais. No fundo, está todo mundo pedindo limites. Me dê limites. Eu preciso de limites. É É isso. isso. Você acha que esse mundo de internet está mudando? As pessoas não estão mais aguentando as pessoas perfeitinhas, fitness, ou não? Ou, tipo, vamos mostrar, sei lá, que a minha casa tá um caos, minha roupa tá no varal, e a verdade é o que as pessoas se identificam. Olha, a verdade, ela gera um sentimento de impaciência com a frustração baseada na mentira. Então é um ciclo muito louco. No final das contas, a gente já está de saco cheio da mentira. Isso faz com que a gente fique um pouco mais intolerante com as besteiras. Então você está vendo uma tendência muito grande aí, homens e mulheres nas redes sociais, mostrando, olha, eu sou assim, eu tenho esse negócio,
eu tenho esse problema. Olha o cachorro aqui que eu tenho, que ele é assim, ele é cego. Sabe, tem uma hora que você já quer colocar para fora a força. E às vezes acaba sendo de uma forma um pouco abrupta, pode ser de uma forma suave ou violenta, mas o que é importante é que a verdade está saindo. Então é muito melhor assim, porque antes tarde do que nunca, porque dessa forma a gente pelo menos sabe aonde está a nossa falta de controle. Lu, é muito melhor, porque a gente precisa construir uma nova geração, né? Que aguente o mínimo de frustração de vida, que aguente um não, que aguente uma dificuldade, que aguente uma transferência de banco que demora mais do que 1 minuto. Aguenta. Em vez de 1, aguenta 2. Então, isso precisa chegar no equilíbrio, porque senão a gente não consegue fazer mais nada, né? A gente não consegue mais conquistar nada. Eu achei que a frustração viesse dessa geração dos millennials para frente, porque a gente ouvia não, era o engole o choro, e tipo, você vai aguentar a vida. E os millennials que tipo, já tá conseguindo muito rápido. Então, tipo assim, não consegue, em término de namoro, já sofre, acha que vai morrer. Eu achei que fosse da nova geração. Porque já nasceu na internet. Você falou tudo, Lu. Eu acho que a dificuldade das gerações passadas construíram o propósito de vida que a gente vive hoje em dia. Então, nós somos apenas o protótipo do poder e da força da persistência da geração passada. O problema é que a gente se considera muitas vezes a nossa humanidade como o real conquistador do que a gente vive atualmente. E não é verdade. A gente pegou pessoas que ficaram ali num computador do tamanho de uma sala, onde ele tinha 1 megabyte que ele podia baixar uma foto que você não via nada, e ele trabalhou muito. Para hoje em dia a gente ficar, pô, que saco, isso aqui não está funcionando, deu tilt, esse celular então é uma droga, aí rapidinho já faço um review falando mal de tal coisa. A gente está muito, muito chato, as pessoas estão realmente... Estão lhe faltando um limite, essa coisa que você falou, às vezes da mãe chegar e dar um tapinha, do pai dar um olhar mais forte, a hierarquia, a estrutura, a gente saber de onde vem cada direção de conhecimento e valor. Está tudo misturado, está tudo misturado. E você acha que tem a ver com um ano? Uma vez eu ouvi uma astróloga falar que esse era o ano da verdade. Isso faz sentido? Sim. Olha, sem a ligação nisso, né? A gente, por exemplo, no ano judaico, a gente está agora no 5.780, que é a nossa contagem judaica, que é desde a criação do mundo, de acordo com a tradição judaica, né, que a gente conta. Existe isso sim, existem anos que, principalmente pela numerologia dele, ou de influências das constelações mais ativas sobre o mundo, a gente consegue saber o que é mais determinante. E isso acaba se conectando com um estudo bastante judaico na tradição, chamada Códigos da Torá, onde a gente vai olhando de acordo com o ano, qual é a frase proporcional ao ano que cai, né, sobre aquele ano que a gente vai iniciar. Então é ano 5.790, vamos para o versículo 5.700 e tal. Deu muito certo até agora. Por exemplo, em 1948, quando se levantou Israel, independência de Israel, no calendário judaico, em cima do versículo, estava dizendo que Deus vai reunir Israel de volta para a sua terra. Bem no versículo que cai. Então, há uma ligação e existe verdade dura em relação a 3 anos, que é o ano passado, esse e o que vem. São 3 anos que a influência de verdade dura. Uma verdade um pouco abrupta, meio tapa na cara, mas que é necessário para a gente poder despertar. Porque, Lu, numa frase... Nós estamos numa geração de sonâmbulos, onde está todo mundo de olho aberto, falando e até abrindo os olhos, mas a gente está completamente adormecido. A gente adormeceu para os valores básicos da vida. Então a gente precisa de uma chacoalhada. Às vezes ela é boa. Então vai mudar, vai melhorar? Você está me dando esperança, meu amigo. Olha, Lu, não tem dúvida, porque sempre que o mundo passa por algum desafio grande e doloroso, ele cresce. Vide Hiroshima e Nagasaki no Japão, de um império sem nenhuma democracia, ele virou o maior transformador de tecnologia do mundo, um dos povos mais morais e éticos do mundo é o Japão. Você chega lá, você não vê lixo do chão, aquela famosa porta que abre fazendo barulhinho, principalmente no Japão, porque o dono vem te receber, você não sai entrando na loja do outro. Então, você vê que essa construção maravilhosa não tinha antes. Se você vai ver a história do Japão, como ele dominou a China e maldades que foram feitas, não tinha antes. O povo judeu, com o Holocausto, como ele cresceu, como ele aprendeu. Não que a gente deseje isso, mas fato é que quando a gente passa um desafio na vida, a gente cresce e cresce muito. A gente vê isso até individualmente, né? A gente passa por uma dificuldade
responsabilidade grande, a gente sente que nosso espírito é lapidado, né? É verdade. Com certeza. Eu fiz uma live recentemente com um amigo que disse que vai Sim. acontecer um caos. Eu até te mandei uma mensagem no privado, pelo amor de Deus, vai acontecer isso, lembra? Tipo assim, ele Sim, disse sim. que ainda vai dar uma pioradinha. Isso é verdade, que o ano que vem a Cá perguntou se 2021 vai ser um ano mais leve. Ainda vai dar uma pioradinha para melhorar? Olha, eu vou falar para você muito sinceramente. Não há certeza sobre o futuro, a não ser indicações. O judaísmo ele tem uma frase assim, em hebraico, Aneshama me'al mazal. Significa que a nossa alma está acima do destino. O destino existe e as tendências existem. Há uma tendência de mais briga esse ano, exemplo, ou uma tendência de mais guerras. Mas a gente vai decidir se a gente vai parar aquela guerra ou aquelas tendências. Isso que eu acho que é uma coisa gostosa e prazerosa, porque nós temos participação. Não é apenas dizer, tal ano vai acontecer isso. Então, se falar, então eu vou ficar em casa. Onda 3, 4, 7, 18, bora ficar em casa pintando com a Lu Andrade, porque tem muita onda por aí. Vamos colorir. Né? Ou você fala, peraí, eu sei que tem aquela influência, mas como eu posso entrar nela e modificar? Como eu posso dar uma de louco e entrar dentro daqueles códigos e decretos que estão sendo jogados no mundo e entrar em fusão com elas, participar e mudar? Então, existe sim. Quanto mais a gente está nessa... O judaísmo, de acordo com a Kabbalah, fala que já estamos próximo do 7º milênio, que é a partir do ano 6000 no judaísmo, é o máximo que o judaísmo fala que vai ter. Falta 220 anos. Por outro lado, tem o rei Salomão, onde ele tem um canto chamado Cântico dos Cânticos, onde ele colocou muita cabala dentro, e ele mesmo diz que existem 3.000 explicações diferentes para cada versículo que ele colocou. Então a Kabbalah diz que todo o judaísmo, milhares de livros estão inclusos apenas nesse cântico. E lá é dito que 200 anos antes dos anos 6000, o mundo ia começar a experimentar coisas parecidas com as 10 pragas, gafanhotos pelo mundo e muita loucura. Falta 20 anos para essa conta. Falta 20 anos para isso. Agora, é determinante? É 20 anos e acabou? É só esperar? Não. Mas existe uma tendência muito forte nesta época que a gente está vivendo. Não há dúvida. Nós estamos vendo o mundo chacoalhando. O mundo já viu isso antes, mas são ciclos. E os ciclos eles vão em espiral. Eles estão rodando parecido, mas eles estão entrando num gráfico novo, de crescente. Até que um ponto você chega num estopim. No estopim onde o ser humano não aguenta mais a mentira, ou ele evolui no sentido da bondade ao animal, como a gente está vendo na nossa geração, e aí ele vai casando e se acertando até que vem um boom. Esse boom é a virada espiritual, é quando o ser humano começa a dizer, uau, parece que eu acordei, eu estou mais feliz com um copo d'água. E não um PlayStation 4, eu ainda estou com raiva, mesmo recebendo 20 jogos por dia do meu pai. Sabe? Os valores modificam, eles se implementam na nossa vida. E é isso que tá sendo esperado, é esse boom. E esse boom não depende de um ano específico de acordo com o judaísmo. Ele depende apenas da nossa fusão junto com as tendências de cada ano. Eu tenho ouvido muita gente falar, nossa, eu estou prestando mais atenção no essencial. Um amigo mesmo ontem me mandou uma mensagem falando, não, agora eu quero viver, eu não quero viver só maquiando, eu quero trazer um conteúdo, sabe? O que realmente importa. Então essa chave está virando, né? Com certeza, Lu, não há dúvida nenhuma. Existem vários detalhes e sinais para a gente ver esse fluido ocorrendo. Isso está muitas vezes conectado a horas que a gente vê parecidas todo dia. Sabe essa coisa meio de louco? Que a gente fica, tô ficando loucão, tô ficando meio esquizofrênico. Você fica, caramba, toda hora que eu tô vendo o relógio, tá dando 8h32. Esse número está me... 11h11 alguns dias. Que não tem isso? Não tem esse negócio? Aí você começa a achar que está sendo perseguido pelo número e não sei o que e tal. E aí daqui a pouco a gente está louquinho. Agora, o que acontece, Lu? A ideia é a seguinte, a Kabbalah fala que quanto mais a gente está em conexão com a providência divina, mais tipos de coisas assim vão acontecer. Exemplo, eu começo a pegar só sinal verde, eu começo a pegar só sinal vermelho, eu começo a acordar sozinho sempre naquela hora, sempre que eu lembro de uma pessoa, ela me liga. Engraçado que quando eu estou deitado perto de acordar, me vem um insight de alguém justo, eu vou ter uma conexão com ela semana. E isso tudo, rapidamente falando, são sinais maravilhosos. Significa que é como se um laser está entrando certinho na luz onde ela tem que entrar. Sabe, igual o filme ali que tem um laser que está virando, ele tem que bater num espelho para tudo ficar acertadinho? Isso está acontecendo e a gente vai sentindo isso. E muita gente vai dizendo, caramba, está tudo muito fácil.
tá tudo muito fácil. E eu não digo que é fácil só a parte material e intelectual. Mas hoje em dia, Lu, uma pessoa classe média baixa no mundo, ela no seu café da manhã come o que apenas um rei comia 2.000 anos atrás. O rei era o único que tinha acesso a azeite, o rei era o único que tinha acesso a feijão, as coisas básicas. E hoje em dia você vê classe média baixa, podendo, não todos, né, podendo comer aquele feijão. Então o que está acontecendo? As coisas estão se unindo. Cada vez mais estão se unindo. E isso também significa o povo se sobrepor sobre governantes. Essa é uma forma também. Antigamente era um rei dizendo, eu falei e acabou. Hoje em dia, se o povo quiser se organizar, ele diz, eu falei e acabou. Então, tudo isso é uma mudança no mundo. Nossa, você está me trazendo esperança, hein? Você está me trazendo esperança. Deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar. Sim. Eu assisti os vídeos seus e todo mundo fala shalom. Eu falei, por que eu não falei shalom? Só vocês podem complementar shalom? Eu posso também? Claro, poxa, óbvio. Shalom, então. Shalom. E outra coisa que eu queria te falar, eu não tenho o cafezinho da Verta, mas eu fiz o meu café. Ai, que legal. Poxa, olha, eu sou viciado com café, ainda mais como judeu, família do Egito. E você sabe que o árabe também é apaixonado por um café preto, aquela coisa, aquele cheiro do café. Então a gente fala lehaim. Lehaim significa um brinde. Lehaim. Lehaim. Lehaim para você. Coisa boa. Não deixei de falar o shalom, lembrei. Muito bom. Lu, você sabe que é legal? O shalom ele significa 4 coisas no hebraico. Shalom significa oi, shalom significa tchau, shalom significa a paz, porque a paz ela só é feita quando você, tanto na hora que recebe alguém ou ela vai embora, você está conectado com ela. Por isso que tem aquela coisa do judeu e do árabe, que é muito comum, de, não, eu abro a porta para você sair. Isso também se difundiu pelo Brasil uma época. Eu abro a porta porque se você abrir a porta, você não volta. Eu faço isso. Parte disso está ligada à palavra em hebraico shalom, que a shalom é paz. A paz só vai vir quando eu, tanto na ida quanto na volta, tiver com o mesmo nível de conexão com você. Eu não viro as costas. Eu estou com você sempre em todas as ligações. E por isso shalom também é uma 4ª coisa, que é um dos nomes de Deus. Para dizer que quando existe paz verdadeira, você rapidamente encontra Deus. E isso é uma coisa muito legal. Como é que acha a paz verdadeira, meu caro? Me ensina aí. Olha, baixa o aplicativo aí rapidinho, pô. Então, Lu, eu vou te falar. Existem muitas formas, né? Mas uma delas é você, primeiramente, encontrar o seu estado de espírito. Porque grande parte do motivo que a gente quer dar uma boa resposta é porque a gente não está bem com a pergunta. Porque a gente não está aceitando ela bem. Então, eu rápido quero dar uma boa resposta, talvez para calar aquela pessoa. Porque eu estou com medo do que venha depois, eu estou com medo que ela me vença num argumento. Então, a conversa, muitas vezes, ela fica agressiva, porque é apenas eu querendo convencer você. Vide a política. Ninguém está nem aí porque eu estou falando. Discussão de Facebook, Instagram ficou chato. É todo mundo botando link. Ainda bem que no Instagram fica mais difícil o link funcionar. Porque é assim, minha resposta. Aí bota 30 links. Aí o outro, 1 minuto depois, já sabe tudo que está no link. 1 minuto depois ele fala, e toma a minha resposta, 60 links. Então é quem posta mais link. Isso faz parte de eu não estar em estado de espírito bom. Porque se eu estou bem, qual o problema eu dizer, cara, você tem toda razão. E toda razão mesmo. Eu tento trabalhar isso, eu vou te dizer, é difícil. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu como rabino, eu inicialmente deveria saber parte das respostas. Tenho que saber, tenho uma responsabilidade. Mas eu me sinto bem quando eu consigo, nem sempre eu consigo. Mas quando eu consigo dizer, no meio da aula, com a maior tranquilidade, não sei te responder. Realmente, eu vou ter que olhar, eu me sinto vitorioso. Porque se eu estou pronto para isso, eu estou pronto para ter uma conexão verdadeira com Deus. Porque grande parte da conexão com Deus é baseada em interesse. O que ele vai me dar? Cadê a justiça? Por que Deus não é justo comigo? Aqui se faz e aqui se paga? Cadê? Aonde? É discussão de velhinho como é que fala? Na fila do banco, na fila do bar. A gente fica, às vezes, julgando para fora certos sentimentos porque a gente não está em estado de espírito bom. Então a gente joga a culpa em qualquer coisa. É igual ateu que joga a culpa em Deus. Eu não acredito em Deus, não, mas se ele existir, ele é um vacilão. O cara... Ele está com raiva de uma coisa que ele diz que não acredita. É verdade. Meio ridículo isso, né? Ai, Deus. Podemos falar da 5ª dimensão? Podemos inverter? Já que eu acho que essa dimensão não tá? Tipo assim, você acha que evolução... Me explica que eu não consigo entender. Eu sei que a gente vive
A terceira dimensão. Porque nós temos, me fala se eu estou errada. Aqui são 3 visões diferentes, né? É o comprimento, Largura, a altura. é a terceira dimensão. Se a gente vive, todo mundo já viveu na segunda, que era só largura e comprimento. Exatamente. E aí a gente vai passar para a quarta. A gente consegue. Explica, por favor. Claro. Então, Lu, é o seguinte. Se você chegar agora na frente de um nativo aborígena da Austrália, que está acostumado a caçar canguru, e ele não conhece, ele não consegue, ele não sabe, por exemplo, o que é um tablet, um computador. Né? Ele pode ter a sabedoria muito maior do que a nossa, mas ele não está acostumado com isso. Aí você chega para o aborígene na Austrália, do nada chega na frente de um rio e mostra para ele, do nada, um navio, esses que tem de que o pessoal faz cruzeiro, aqueles navios de 15 andares, americano, aquele negócio assim, all in, onde está tudo acontecendo. Piscinas, sorvete sendo jogado para cima. Inicialmente, se você mostra uma cena muito louca dessa, há uma possibilidade cerebral dele dizer, eu não estou vendo nada. Ou ele está dizendo, eu estou vendo uma coisa embaçada. Muitas luzes, mas eu não consigo nem dizer o que é isso. Isso significa que a gente só consegue dominar uma dimensão quando a gente se acostuma, quando a gente é introduzida nela aos poucos, até que a gente conheça ela. Isso faz parte também do som do silêncio. O som do silêncio sempre existe, mas ele só vai acontecer quando você parar para prestar atenção nele. O som do silêncio? Que é aquele pi, aquele i muito leve, que parece, principalmente, não a cigarra, né? Mas você está em ambiente. Achei que fosse um problema do meu ouvido. Não é não, para você ver, é uma coisa boa. Quando você tem a noção do som do silêncio, significa que naquele momento você não só está introduzida, como de certa forma você aceitou aquela realidade. Que é igual o nativo dizer, ok, então o que é aquilo? E aí você vai convencendo, é uma coisa grande. Tem 3.000 pessoas naquele navio. Tem cabos, tem não sei o quê, até chegar o ponto que ele olha, e ele consegue ver o que você está vendo. Isso é ser introduzido uma nova dimensão. Nós temos 3 dimensões básicas, que é a altura, largura, nós temos o volume, que está ligado também ao não volume, que é o som do silêncio, e você tem o tempo, que é a 4ª dimensão. Quanto mais a gente está introduzido nessas 4, mais rápido os dias passam, rapidinho é fim de semana de novo, rapidinho acontece aquilo de novo, rapidinho você fala de novo em final do ano. Quanto mais você está introduzido, mais isso acontece. Mas aí vem a 5ª dimensão. A 5ª dimensão é uma teoria científica, também da física quântica, e que é falada de uma outra forma no judaísmo, que está ligado à massa preta do mundo. Significa uma massa de escuridão, onde inicialmente ela nem emite nem reflete luz, mas ela é mais de 50% de tudo que a gente vive. Significa uma energia que está dentro das entrelinhas, que a gente nunca para perceber ela, mas ela seria a base do que representa a gravidade, e a gravidade vai gerar peso, que vai gerar largura, altura tal, e o resto. Então, ao mesmo tempo que ele é uma coisa nova, ela será a base gravitacional de tudo que a gente tem hoje em dia. Por que é muito louco? Por que isso é muito louco? Porque é aquela coisa da sabedoria antiga, mas que ela vira nova por eu não ter nenhum controle sobre ela. Seria falar sobre um terceiro olho, tanto até o ponto que eu consigo meditar e ver coisas mais longe, mas não porque eu simplesmente ouvi falar, mas porque eu aceitei e desenvolvi aquele tema. Então, essa massa preta na Torá significa a espiritualidade, significa a alma. O que é a alma do mundo? Quando você pega hoje em dia máquinas fotográficas, né, onde você tem, por exemplo, foto de Kirlian. Já ouviu falar alguma vez? Não. Foto de Kirlian é uma máquina discutível até hoje, tem que ser sincero e falar, discutível, que ela tenta pegar o máximo de fios de energia e colorações que estão em volta da pessoa. Então, você tira uma foto e como se fosse dentro da foto, existem várias microfotos que tentam pegar a aura, o que está em volta. No Brasil tem uma que está em teste, que inclusive teve ligação com rabinos. Em Israel se trabalha muito isso, Japão principalmente, Japão é grande nessas coisas. E teve um grande rabino em Israel que foi fazer testes e testes com isso. E mostrou que quando você está feliz, fala palavras boas, essas colorações nessa foto de Kirlian, para todo mundo que quiser procurar, escreve com K, Kirlian, com N de nariz no final, é demais. Foto de Kirlian, Kirlean, N de nariz no final. Isso
mostra que quando você está pensando em certas coisas, quando você está conectado com a espiritualidade, está bem, está feliz, está com vontade de rir do nada, que é um ótimo sentimento. Você, nessa hora, está gerando uma aura cor violeta, cor amarela, que eu adoro, por isso que eu botei aqui no meu... Cores que botam para cima, cores que imediatamente te chamam a atenção para o bem. Por isso que é tão gostoso ver quando você botou no final, no começo, eu tô aqui pintando, e também esse quadro atrás de vocês que eu comentei também, que tem essas cores diferentes. É muito legal, porque isso é vida. As cores, elas representam vida. Você vai na natureza, e a natureza real é isso. É o verde, é a vida, são os sons, é a combinação de tudo. Então, nesse momento, você começa a ter um reconhecimento maior sobre espiritualidade, que está ligado à foto de Kirlian, rapidamente, que seriam essas cores em volta da gente, que é a áurea, e que isso está ligado com a alma do mundo. Ou seja, você tem altura, largura, tempo, volume, e, na verdade, o que dá vida para tudo isso? Alguns físicos quânticos chamam isso de massa preta envolvente, que seria a base para gerar a gravidade e a vida, mas, espiritualmente, isso é a alma, é o que gera a espiritualidade. E ela tem nome, entende? Entendi. É muito legal. Lu, um exemplo rápido é o Rosa Cruz. Né? Não é judaico, é famoso, que tem no Brasil, tem ligação com religiões espíritas, onde eles tentam, por exemplo, pesar o corpo, infelizmente, assim que a pessoa falece. E eles veem que sempre há uma perda de 50, 60 gramas no mesmo segundo. É verdade. Isso, que é a por nossa exemplo, na alma. Torá, Nossa alma, não é? Que vai embora do corpo, não é? exatamente, sem dúvida alguma. Ai, que coisa linda. Mas peraí, É. uma massa preta, pra mim, eu vou evoluir para algum lugar que não é mais a terceira dimensão, é a quinta. Uhum. É isso? Exatamente. É você olhar... Exatamente, Lu, significa olhar para o passado para construir o futuro. Ninguém consegue construir uma base futura se ele não olhar para os alicerces da humanidade básicos. Se eu não dou valor novamente a falar, ouvir, escutar, olhar, simplesmente contemplar, que é uma das meditações mais profundas do judaísmo, é você contemplar, você pegar uma vela e contemplar o fogo até que você consiga ver a aura do fogo. Até que você consiga ver uma luz que envolve fogo. Isso é uma meditação que a pessoa pode tentar meia hora ou 1 hora por dia. Na pandemia pode ficar até 10 horas por dia. E até ele conseguir ter essa ligação com o que está em volta da vida. É uma meditação judaica. Existem várias formas de você botar ela em prática. E isso vai representar essa massa escura. Ou quem chamou aqui matéria escura. Que é a mesma ideia, né? Massa escura ou a matéria escura. Você consegue estar na terceira dimensão e na quinta? Com certeza. Vou te dar um exemplo, Lu. Isso está ligado muito rapidamente, a um curto espaço de tempo, ao que se chama o déjà vu. O déjà vu é uma conexão de dimensões. Vamos supor, a Lu está chegando lá, comprou o livro de pintar. Aí ela chega em casa, de boa, tranquilex, e na hora que ela vai sentar para pintar, ela já teve a sensação que ela estava abrindo aquela página que ela nem viu ainda e está desenhando. Ué, você não viu? Então, o que seria isso? Significa o controle das 4 dimensões, que é a altura, largura, tempo, volume, da qual me resulta um toque maior da espiritualidade. Eu consigo controlar, logo eu consigo dar um passo à frente, consigo ver à frente dos outros. E isso pode ser e acontecer, Lu, em várias esferas. Aí eu já sei o que ela está pensando. Uma sensação rápida no ar de que ficou pesado o ambiente, e às vezes é por 1 segundo. Existe aquela sensação, Lu, que sempre que eu vou para tal lugar, está muito leve ou está muito pesado. Isso é o mais comum. Existe um nível a mais, que é quando você está tão acostumado com aquela pessoa que, sem olhar para ela, o que você falou, o silêncio de 1 segundo, não importa o que, pesou o clima, deixou mais claro o clima. Então significa que aquilo é o controle das 4 dimensões e eu me estabeleço agora nessa 5ª dimensão. Tem como estar ao mesmo tempo, Lu, porque ao mesmo tempo que a Lu está aqui agora, a gente está conversando, você ao mesmo tempo é um bebê, mineira, né? Não é isso? Uma bebê mineira, alguém tentando botar cachaça lá na tua mamadeira, e ao mesmo tempo... e ao mesmo tempo, você tem 80 anos de idade e relembrando alguma coisa da sua vida agora. Ao mesmo tempo, você está nesses 3 planos, sem brincadeira. Você, nesse momento, está nos 3 planos ao mesmo tempo. E eu vou te explicar o porquê isso. Porque quem é você agora significa que é uma prova ou não do que você construiu no passado,
E baseado no que você está construindo, por enquanto, você será tal pessoa com 80. Por isso que a cada movimentação, cada pensamento, a gente é uma nova programação daqui a tanto tempo. Mas ao mesmo tempo está acontecendo esses 3 planos: presente, passado e futuro. E isso é a conexão máxima das dimensões. Então você não precisa desencarnar para ir para a 5ª dimensão. Você não precisa. O legal é fazer em vida. O legal é a gente trazer o máximo de vida para agora. Por isso que o número 7, Lu, ele é tão importante. O número 6 já está sendo utilizado demais ao materialismo. A gente viu que tem a coisa boa dele, mas depois do pouco de bom, só vai te trazer tristeza. Você vai ficar sempre correndo atrás de honrarias que não vão chegar até você e muita frustração. Você tem o número 8, que é o infinito deitado, representado pela espiritualidade, que não é aqui que você tem que buscá-la totalmente. É a espiritualidade sem a matéria. Seria meditar por 4 dias seguidos. É muito legal, mas não é o objetivo principal de vida. Porque a gente tem órgãos, vida, mundo, não é só para meditar. E tem o número 7. Número 7 é você espiritualizar a própria matéria. É você pegar a matéria que você está vivendo e toda hora está espiritualizando e colocando lá para frente. Esse número 7 significa viver as 5 dimensões dentro de um estado só. E isso que é o condensamento da alma. É nesse momento que a alma se faz mais presente e você fala: uau, eu não sou a Lu física que hoje eu estou, vamos dizer, com esse cabelo esse, ou eu estou agora com esse óculos ou outro Elial. Não, eu sou a alma, eu sou interno. Então significa que não importa a idade que eu tenho, eu posso ser da forma que eu quero, eu posso ter muita memória ou pouca, eu posso ser infantil ou não. Eu estou além, não tem nada a ver com o corpo. O corpo é apenas uma roupa, uma pequena roupagem, só. Mas não tem esse lance de tempo? O tempo aqui de um jeito, na 5ª dimensão é de outro, na 4ª é de outro. Como que é isso na nossa cabeça? Se você está... É uma coisa muito profunda isso que você está perguntando, porque o tempo, ele é real na dimensão... Não na dimensão. Ele é aquilo na realidade de cada um. Tem pessoas agora que até por sabedoria, como Einstein da vida, conseguiu por utopia imaginar as maiores tecnologias sendo feitas ou guerras acontecendo por causa de alguma coisa, e isso foi a sabedoria dele, conseguiu chegar agora daqui a 50 anos. E tem pessoas que, de acordo com a realidade dele, ele está preso em dimensões muito simplórias, como numa briga que aconteceu 1 ano atrás, que ele não consegue se perdoar por aquilo. Cada pessoa, dentro da sua realidade, ele tem o seu contato com as dimensões. Por isso que por isso que a Torá fala que cada ser humano ele é como um mundo inteiro. Se você salva qual foi o nome daquele... Qual é o nome daquele rapaz que tentou ser presidente pelo PT? Não era o Lula, é o outro. Ele falou essa frase. Você sabe quem é? Eu esqueci o nome dele, que perdeu acho que pro Bolsonaro. Esqueci que é do PT. E aí ele estava falando, alguém falou no Roda Viva, qual é a frase que mais te mexe? Ele falou: aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Aí alguém falou: de onde é essa frase bíblica? Justamente ela é uma frase da Torá oral. Ela é uma frase que foi passada oralmente pelo povo judeu, que significa exatamente isso. O Haddad. Quando você... isso, Haddad, isso. Então, o legal é que é isso. Se você... Por isso que tem pessoas que às vezes matam por acidente, Lu, e elas não conseguem se perdoar nunca mais, elas pararam. Porque de alguma forma pode ser que a vida dela estava conectada tanto a da quem ela assassinou mesmo sem querer, que para ela está tudo parado. Não importa mais o que aconteça, toda a minha vida está ligada a esse ciclo, eu e aquela pessoa. Então aquilo morreu. Isso acontece com pessoas casadas há 50 anos e um falece, o outro entra em depressão, acaba falecendo em seguida. Tudo isso é a forma que a cada dimensão é representada na nossa realidade. É algo totalmente pessoal. Nossa, muito interessante. Muito. Qual é a relação de você ter aquele negócio quando você conversa sem falar? Como é que chama isso mesmo? A telepatia, por exemplo? Isso tem a ver com a 5ª dimensão? É claro. Porque isso é o controle. Isso é o controle do tempo, do espaço. Isso é o controle do volume. Isso é o controle da largura e altura. A 5ª dimensão é quando você entende o que nas entranhas do planeta funciona. Ou seja, se você compreende a gasolina que ela está passando, entre aspas, por todo o carro, na verdade é só por uma parte, mas imaginemos que é por todo o carro, então você entendeu o quê? A vitalidade, o segredo da vida. Então agora você pode estar em qualquer lugar. Se eu entendo o tempo e o espaço e os 4 elementos,
que é o terra, fogo, ar e água, então significa que eu praticamente consigo recriar certas coisas na vida. Por isso que pela Kabbalah existe uma coisa muito sinistra até, chamado Golem. Golem o judaísmo ensina que seria um corpo sem alma, que é uma tentativa de você formar pessoas para te ajudar, através de fogo, terra, ar e água, mas que eles não têm alma, porque a gente não tem o direito de criar a vida novamente. Mas é uma coisa muito louca, mas significa isso. Quanto mais eu tenho controle, eu posso ter o controle da telepatia, aparecer nos sonhos das pessoas com a minha própria vontade, e por aí vai, não tem fim. Não tem fim. Que máximo. Então, olha só, É. eu sei que não é tão simples e que não dá pra gente resumir, mas a quinta dimensão é massa preta, que a gente não precisa desencarnar para estar lá. À medida que a gente ganha consciência das dimensões, a gente pode transitar por essas outras dimensões. E Exatamente. a cor, lá, essa quinta dimensão tem a ver com cores, mas porque ela é uma massa preta, perguntaram isso aí. E eu também fiquei pensando. Muito bom. Muito bom. Na verdade, eu vou te falar, é um conceito que foi dado pelos cientistas, na minha humilde opinião, é muito filosófico. Porque como ela não emite, não reflete luz, a gente logo lembra da cor preta, né? Que inicialmente você tem a questão física mesmo. Então, é uma forma de você tentar materializar um pensamento muito longínquo da lógica, né? O terceiro olho também é uma tentativa. Já que a gente tem olhos, quando a gente fala terceiro olho, eu consigo pelo menos imaginar. Mas se eu falasse coisas muito loucas, como teoria das membranas, que tem a ver com a teoria das cordas, que são mais ou menos o volume, o tom da espiritualidade gerando a matéria, quanto mais a gente vai indo para esse caminho, mais a gente vai ficando louquinho. Porque a gente fica, não, peraí, com o que eu associo? Eu não sei, é que nem o cheiro. O cheiro eu só entendo se eu associo com alguma coisa de algum momento. Senão eu não consigo entender nem o que você está falando. É verdade, é verdade. Você consegue enxergar a aura? Me fala. Não, eu não consigo enxergar de forma imediata. O que eu consigo hoje em dia, trabalhando através de estudos da Torá e meditação judaica, que vai ficando natural, é conseguir ter intuições muito fortes sobre o que você está vendo. Através de traços faciais, através de linha das mãos, através de, por exemplo, mapa judaico, que é saber quando a pessoa nasceu, o dia. E aí você vai começando a falar. Hoje eu estava falando com uma pessoa, por exemplo, um irmão de alguém. Aí a pessoa só mandou alguns dados dela. Aí eu mandei um áudio de 10 minutos. Aí ele falou, você falou como se você morasse com meu irmão, você nunca viu o rosto dele. Então, não é questão de filme, não é questão de você olhar para o nada e começar a tremer e começar a ver luzes, mas é o fato lógico de juntar um grande quebra-cabeça. Eu acho que isso até me conforta mais. Porque aquela ideia, Lu, de que para você ser espiritualizado significa que eu tenho que ver luzes específicas e pronto, ele é muito longínqua. Mas quando você junta o quebra-cabeça com a lógica e daí você entende o que é aquela luz e que cores, eu acho mais legal ainda, porque você tem um controle maior. Você é sensitivo, então, eu acho. Mas assim, mais ou menos. Mais ou menos. É aquele exercício que você falou que dá para olhar e treinar para ver a aura, hein? Pois é, isso é uma forma de você conseguir unir a paciência com uma visão que seja natural. É o seguinte, Lu, aquela coisa da frase brasileira, meu santo não bateu com o teu, ela é uma intuição, ela é um sexto sentido, né? Sim. Ele é uma visão a mais. Quando você olha para uma vela, que é o fogo é uma das coisas mais loucas do mundo. Por quê? Porque ele é quase matéria nenhuma, ele não tem o peso, a gravidade dele é muito louca. Se você pega uma vela, o fogo aponta para cima, mas se você aponta para baixo, o fogo aumenta para cima. Por isso o judaísmo fala que o fogo da vela é que nem a alma. Não importa se a vela é grande ou pequena, o fogo é sempre do mesmo tamanho, porque todo mundo tem potenciais parecidos dentro da sua cada força. O fogo, ele não tem peso, como a alma. O fogo, você não consegue imediatamente compreender ele, não é claro para os nossos olhos o fogo e a essência dela, como a alma. E o fogo também, ele aponta para cima, ele é para cima, e mesmo quando você tenta botar ele em situações muito rebaixadas no mundo físico, ainda assim ela entende que aquilo é ruim, ela quer espiritualidade. Então, o fogo, ele é uma própria representatividade da essência da alma. Então, quando você fica olhando para o fogo e meditando em cima dele,
e você conseguir chegar num estado de espírito de paz, de tranquilidade, que só a impaciência prolongada vai te dar. É que nem aquela calma que só o ódio te dá, sabe? Aquela coisa de, eu estou falando com aquela calma que só o ódio me causou. Isso é mais ou menos um resultado poderoso da qual o corpo diz, o que eu estou olhando para cá? Né? Então chega um ponto que eu não sei mais o que realizar dentro daquela imagem tão simples. E aí, de alguma forma, através desse estado de espírito, tranquilidade, conexão com Deus, estado de espírito tranquilo, felicidade, eu consigo ir mais além. É como se eu forçasse a barra, apertasse os olhos no exame de olho e falasse, caramba, atrás daquelas letrinhas ali do médico, eu estou vendo um negócio ali atrás. O que é aquilo? Essa é a consciência. É a história do nativo da Austrália. A gente só não vê porque a gente não foi introduzido e acostumado aqui. Entendi. Nossa, que legal. Vou continuar sem saber como encontrar a paz de espírito. Vamos lá. Ai, que trem difícil. Bom, tem vários assuntos. Vamos falar sobre os animais? Tem alguma coisa mais que você queira falar dessa quinta dimensão? Porque eu acho que é um assunto que a gente tem que estudar, né, ao longo da vida, não é não? Com certeza. Você bota uma cerveja, uma cachaçinha mineira, não tem fim. Não tem fim nunca mais, fica para sempre ali, porque é uma coisa muito longínqua. É muito bom, é muito bom. Verdade, verdade. Eu preciso morrer para ir para a quinta dimensão. E tem assim, a pessoa desencarnou e já tá na quarta dimensão. Que bom. Tipo, não vai voltar para cá, tá melhor que nós. Eu achava que eu tinha que morrer para ir para a quinta dimensão. Obviamente que existem teorias que falam isso, Lu, sem dúvida alguma. Ao olhar judaico, tudo nessa vida é possível controlar e desenvolver. Agora, aqui, tudo, absolutamente tudo. Nada você obrigatoriamente precisa esperar morrer. Isso é bom, é aqui agora, porque senão a gente sai desse mundo e vira o contrário. Você fala, ué, eu sou resultado pequeno? Claro, você não fez enquanto estava em vida, e vida é o mundo da ação. Lá é o mundo do resultado, aqui é só o mundo da ação, tem aqui e agora. Falando em desencarnar, os animais têm alma, né? Sim. Tem alma. Diferente, mas tem sim. Diferente da gente. Claro, sim, sem dúvida. Isso. O quê? Desculpa? Diferente em quê? Então, por um lado, ele é menos potente no sentido racional e na esfera espiritual do livre-arbítrio. O animal, ele não tem essa questão de, poxa, você é um cachorro do bem ou você é um grande traficante. O cachorro não tem essa visão, mas ele tem, dentro do seu estado mais limitado, ele tem uma inocência e uma pureza que às vezes consegue ver mais. É a contradição, digamos assim, irônica da coisa. Às vezes uma criança nem estudou muito e ela consegue ver almas passando. E está lá um médium de 40 anos se matando para ver alguma coisa. Às vezes é a naturalidade da coisa que permite ver. Então, o animal ele tem uma alma diferente, totalmente diferente da do ser humano. Entendi. Ele reencarna, ele... Me conte, ele morre e volta ou ele morre e fica em outro plano? Então, o animal, ele nunca precisa reencarnar. Jamais. Por quê? Porque ele não fez nada de errado. O ato da encarnação é uma possibilidade de você consertar ou o que fez de errado na vida passada ou algo que está ligado à sua matriz. Por que eu digo ligado à sua matriz? Porque se a gente ficar dizendo que o único motivo de você ir para uma próxima vida é para consertar da vida passada, pô, então tá todo mundo se sacaneando aqui. Cada vida que passa, eu fiz mais besteira, eu vim consertar mais. Pô, isso é pegadinha do malandro que a gente tá fazendo com a gente. Tá entendendo? Se eu for por essa, eu vou ficar até irritado. Não, e outra, a gente é imperfeito, a gente não vai conseguir fazer tudo certinho para... Então pronto. Muito bom. Unido ao que você acabou de falar, Lu, exatamente isso, muito obrigado. Tem duas questões. A primeira, o judaísmo fala que quando você conserta algo na alma, espiritualmente, essa parte da alma não precisa voltar mais, porque senão seria muita zoeira. Você já eleva ela e deixa ela espiritualizada e elevada. E não volta para zoar tudo de novo. E a parte que você não consertou, você volta para consertar. Agora, para que voltar para consertar se eu nunca vim? A primeira vez que eu vim na vida, eu não tinha errado nada antes. Então eu vim consertar o quê, caramba? Então a resposta é: nós estamos todos ligados a uma essência chamada Adão, que ele não era um humano normal, ele era um ser da qual todos estávamos conectados, e ele era um ser de luz, no português assim abrasileirado, onde todos nós fazemos parte.
E a partir do momento que ele utilizou o livre-arbítrio para tentar controlar a sabedoria do bem e do mal, que de certa forma é ser como Deus, isso trouxe-o através de um ego, de um orgulho ruim, como Freud fala que está tudo ligado ao ego e toda vontade da vida está ligada ao prazer. Isso causou um erro, isso causou como se fosse um furo no sistema. Onde Deus fez isso propositalmente, para que cada um venha construir algo na sua vida, não recebendo como caridade na mão, mas que caridade é bom para quem dá, mas muitas vezes para quem recebe, ele gostaria de ir conquistar o que ele quer. Então, nós viemos para a vida para termos um furo no sistema, para que a gente, com a nossa capacidade individual, construa algo, através do livre-arbítrio, que gere mérito e em seguida gere recompensa. A Fabrícia falou, assim, a gente está aqui pagando a culpa do Adão? Na verdade, nós somos almas individuais dentro desse ser de luz chamado Adão. Ou seja, cada um de nós somos dentro, como se fossem células diferentes, dentro do mesmo sangue. E é por isso que eu sei que é um pouco complicado, mas a Torá fala que todas as almas vêm de Adão. Até um ponto que eu vou pegar aqui, ó, deixa eu só te mostrar um negócio, ô Lu, que Claro. aqui, olha só, deixa eu ver aqui, ó. Vou te mostrar um caso aqui, que aí você vai ver, ó. Se eu pegar aqui, ó, ADN. Ó, escrevi rápido aqui, muito mal porque eu tenho letra de criança, mas olha só, tá vendo aqui que eu tenho o A, o D, fiz o que é um D, e o M, né? Em hebraico você tem o Aleph, que é o A, o D, que é o D de dado, e o M. A Torá fala que ele é o primeiro homem do mundo, Adam, porque aqui as vogais são os pontinhos, eles não existem na letra no hebraico. O que a Torá fala? Por que o nome do primeiro homem do mundo é Adam? Porque Aleph, que é a primeira letra A, ele representa o próprio primeiro homem do mundo, que é Adão. Depois a Torá fala que existe um ser humano que ele não viria ao mundo por mérito, ele precisaria receber tempo de vida como caridade. E a Kabbalah é muito vasta, esse é o rei Davi. O rei Davi é Dalet, que ele recebe 70 anos de vida de Adão. E você tem alguém, que de acordo com os cristãos também, e o povo judeu, que é alguém que vai vir da linha davídica, da tribo de Judá, que é quem M de Mashiach, que é o Messias. Então, o mundo todo está condensado baseado nessa pessoa. Ou seja, Adão, que é o primeiro homem do mundo, ele é a estrutura básica já do que vai ser aqui, no meio das gerações, está ligado ao rei Davi, e até o final dos tempos. E a palavra Adão, que é Adam, ela significa terra também em português, que é da palavra Adamá. Tudo isso vem dizer, em outras palavras, que todos nós estávamos misturados dentro de um ser só, e cada um com a nossa individualidade foi retirada, para que dessa forma a gente pudesse conquistar com a nossa capacidade o que é meu, qual é a minha parte nesse mundo, qual é a minha parte nessa criação do mundo. E aí vem a necessidade de reencarnar quando a gente faz besteira, e por aí vai. Já num animal, Lu, o animal não precisa reencarnar, porque ele nunca fez nada de mal. Ele só é um bichinho de fofes. Ele não fez nada de errado. Ele não tem karma, né? Pecado. Não, você olha para o cachorrinho ali te olhando quando chega em casa e fala, o que ele fez de errado? Não fez nada de errado, você não consegue botar culpa nele? No máximo comeu sua meia. Só. Pois é. Ele é um bom enviado de Deus para as zoeiras que ocorrem. As zoeiras, né? Exatamente. Comeu teu sofá. É que você merecia, pô. Teu sofá tinha que ser comido por alguém. O teu cachorro foi lá e fez a parte dele. Mas Lu, então eu fico sem esperança, porque então eu não vou viver. Tá bom, continua o seu assunto. A gente tem muita coisa para falar. Conclua. Então, simbora. O que acontece, Lu? A partir do momento que isso ocorre, nós, como seres humanos que fazemos certas coisas erradas, e a mão mostra também quantas vidas, e tem muitos detalhes no corpo que mostram quantas vezes a pessoa já veio, se ela é uma alma mais antiga, em qual vida que ela está vindo, ela, a partir desse momento, ela pode acabar reencarnando num animal. Por quê? Porque primeiro ele reencarna em vidas de pessoas. E se ele não... Eu acho que é por isso que está começando a ter esse costume no Brasil de chamar cachorro com nome de gente. Antigamente era Tintim, Totó. Hoje em dia, Senhor Paulo, Carlos Seno, até nome composto. Com certeza. Osvaldo, eu vi Osvaldo esses dias. Osvaldo, né? Pois é, Osvaldo com cachorro. Quer dizer, caramba, acho que a galera também está começando a achar. Ou tem aqueles memes... Pode falar. Nossa, é muita coisa. Pode falar. Não, que eu ia te falar até daqueles memes que começaram a aparecer uns anos atrás, de mostrando cachorros específicos com quem ele pareceria na vida real.
Então, nós tentamos, de alguma forma, especificamente no cachorro, tentar criar uma conexão mesmo. Ele é o meu melhor amigo, ele é melhor do que muita gente. E aí tem gente que nessa coisa boa também acaba ficando meio louco. Ah, então eu vou casar com um cachorro, que aí entra a coisa errada, que é zoofilia, não é? Tem gente louca no mundo. Então, a necessidade é a gente olhar o equilíbrio. Por que esse animal veio para o mundo e o que ele pode estar carregando de espiritualidade humana para consertar nela. Então, pessoas podem reencarnar num animal quando não aproveitam as chances de, numa próxima vida humana, ter consertado. Meu Deus, calma, peraí, deixa eu voltar no animal. Mas eu fiquei pensando, quando você falou em reencarnação, sobre duas coisas. Uma vez, na live anterior, você falou que nós somos... A nossa alma é feita de fragmentozinhos. Tem uma parte da nossa alma, a outra parte da nossa alma e tal. E aí você falou, deixa eu juntar a minha ideia, que a gente não precisa ficar voltando para você pagar seus pecados. Como é que é isso? Tipo assim, tem uma parte sua que está mais desenvolvida, aí você acerta outras... Ai, não consigo, a gente vai ter que fazer muita live. Você explicar. Então, Lu, antes de tudo, é uma coisa realmente muito louca, porque ela não é tangível na nossa lógica, ela não é palpável. E é assim que funciona, né? Tudo que é assim que não é palpável, a gente precisa criar uma nova forma de raciocínio para compreender aquilo. E isso aí eu também faço diariamente no meu desafio diário, Lu, não há dúvida. Obviamente no que faz sentido, no que tem base real na Torá, que a gente considera, né, que é que é a Bíblia judaica, que muita gente no Brasil chamaria de Velho Testamento e tudo mais. A questão é a seguinte, os fragmentos que a gente já consertou e elevou, é como a gente até comentou um tempinho atrás, agora a gente dá para conectar com isso, o que a gente elevou fica elevado no mundo espiritual. Ou seja, aquela parte fragmentada, ela tá consertada. Agora, o que ainda eu mantive problemático, essa parte da alma volta em novas oportunidades diferentes, né? Em outra vida. Em outra vida. Ela nasce numa próxima pessoa que vão ter dons, às vezes parecidos, signos que podem ser parecidos ou opostos, como se fosse técnica de acerto. Teste de acerto e erro, até aquela alma conseguir pegar a oportunidade e se consertar de vez, por completo. Tá, então nossa alma tem fragmentos e é uma alma só. A sua alma é uma alma só, eterna, que veio em várias pessoas e hoje está como o Rabino Eliyahu Hask. E aí você já voltou várias vezes em outros corpos para consertar as coisas que você fez de karma, mas o que está evoluído tá lá na tua alma constante. Exatamente, você falou tudo. Exatamente. Por isso que tem pessoas, Lu, que às vezes estão no mundo, sei lá, o cara tem 20 anos, aí vamos supor que ele só bebe, ele fica usando um monte de coisa que não deve, acaba que faz um monte de besteira. Mas, por outro lado, você vê nele uma luminosidade, uma compreensão diferente, às vezes uma sensibilidade que não era para ser dele. Não condiz com ele. A resposta é que pode ser que na vida passada ele era uma pessoa que teve uma elevação, mas fez certos erros. Agora ele está voltando com a mesma alma, mas que ele resolveu consertar algo diferente. Mas ele tem ligação com o que ele conquistou na vida passada. Entendi. E é possível você voltar para dimensões anteriores ou você sempre está em evolução? A gente sempre tem evolução. É possível a gente olhar para outras dimensões, outras vidas. Não é aconselhável, né? De acordo com a Torá, regressão mesmo, por exemplo, é proibido porque ele atrapalha o nosso livre-arbítrio. Então tem casos na nossa Kabbalah, que é a mística judaica, de pessoas que fizeram regressão para saber tudo que eles eram em todas as vidas passadas, para que ele consiga controlar tudo de uma vez. Mas tem pessoas que acabam, quando fazem isso, acabam morrendo muito mais cedo. E o motivo é que ele quebrou o sistema. É que nem naquele filme da pílula azul, pílula vermelha, com Matrix. Você adora esse filme. Já vi várias lives suas explicando o filme. É verdade, é verdade. Olha, porque eu vejo uma ligação nele assim, muito real com os pensamentos judaicos. Do começo até o fim. E é mais ou menos isso, Lu. É mais ou menos isso. Se eu começo a tentar hackear o sistema e tentar já saber tudo de uma vez... eu vou pegar o máximo de saúde para mim, eu vou tentar pegar o dinheiro de todo mundo já para minha conta, eu já vou ficar todo organizadinho em um dia de ataque. Então, o que no mundo espiritual te dizem? Então, também você vai receber um tempo a menos.
Você não tentou quebrar as regras? Então tudo é compatível. É a regra da ação e reação. Uma pessoa perguntou, e quando você é assassinado? Tipo, cortou o teu momento de evolução. E até o assassinato tem um motivo ou não? Opa, sem dúvida, sem dúvida. Claro, claro. Ó, inclusive, a Torá fala que muitas vezes quando a gente assassina sem querer, quer dizer, aí não é assassina, né? Mata sem querer, é muito fácil falar e muito difícil a gente realmente pegar o que eu vou dizer, porque é uma dor muito... Imagina alguém matar sem querer num sinal, sem querer mesmo, o erro foi do pedestre, e o cara do carro estava 40 km por hora, certinho, mas ele matou sem querer, não fez nada de errado. É muito fácil falar para ele que está tudo bem, ele apenas participou do concerto do outro, mas é uma bomba na vida dele. Mas espiritualmente, ele ajudou a evolução daquela pessoa, quando é sem querer. Mas 100%. Ele fechou a evolução. Não é, Lu, que agora a gente vai sair eliminando algumas pessoas que... Eu não gosto daquela pessoa, eu vou fazer sem querer. Bora evoluir, né? Vamos ajudar essa galera. Ai, meu Deus do céu. Que é aquela frase, Lu, aquela frase que uma galera colocava na metralhadora do exército americano. Eu não julgo ninguém. Eu não sou Deus para julgar, mas sou eu que faço o encontro. Então, quer dizer, bora fazer um encontro aí. Isso não pode também. Entendi. Me perguntaram, eu vou voltar só um pouquinho. Me perguntaram se as pessoas que estão desencarnando nessa pandemia é porque já cumpriram o propósito delas. Então, quando a pessoa falece, né? Olha, existem várias regras espirituais assim, né? Se a pessoa, por exemplo, morre numa época de pandemia e ele tinha o mínimo de um estado de consciência espiritual, mínimo, bondade, amor ao próximo, Deus criou o mínimo, ele pode, através de sofrimentos e desafios e dificuldades como a pandemia, poder se consertar completamente. Porque, normalmente, certos tipos de doenças e desafios conseguem fazer a pessoa imediatamente ir embora desse mundo consertado. Lu, se eu pudesse falar muito rapidinho, um minutinho. Claro. Pode falar o que tenho você um caso. quiser. Não, tudo bem, eu pedi tua permissão aí, que eu agradeço muito por você ter aceito a nossa conversa. Ô Lu, eu vou te dar um exemplo, porque você é mineira, e esse sotaque é muito gostoso, então acaba me lembrando de outras pessoas também, histórias. Você sabe que eu conheço um caso de uma pessoa que é mineira, talvez até está assistindo a live, mas não sei se vai querer ser, né? Dizer, é uma pessoa que ela estava ela começou a ter um problema muito grave de rim e ele foi hospitalizado, né? Hospitalizado. E aí eu cheguei pro menino, pro neto, e falei, olha, pega esse livro aqui, que chama Jardim da Fé, que é um livro judaico, onde, independente de religião, nada, ele explica para você um pouco da espiritualidade do mundo, o que são as principais regras de compreensão sobre lógica. Enfim, é um livro de um grande rabino que escreveu em Israel, eu sempre fui apaixonado por ele. Aí ele deu para o avô ler. O avô começou a ler e ele começou a fazer todo dia rezas específicas com as regras judaicas, para conseguir ter respostas mais rápidas. E ele fez. Ele falou que ele começou a ver no hospital. Ele falou que ele nunca tinha visto nada, ele sempre foi cético. Ele começou a ver no hospital como se fossem pessoas em formas de luz, rastejando no chão e pedindo ajuda dele. Dizendo para ele, você está conseguindo me ajudar, me ajuda. Mais ou menos isso, você está conseguindo me ajudar, me ajuda. E ele continuou, porque ele viu que alguma coisa estava acontecendo de boa. Final da história, para juntar todos os assuntos que a gente está falando da nossa live. A doença passou para o cachorro dele na casa, o problema que ele estava, o cachorro morreu, ele imediatamente ficou bem, recebeu alta em alguns dias do hospital e imediatamente após essa compreensão que ele começou a ter espiritual. Então o que a gente junta nesse pacote todo? O animal muitas vezes ele tem a inocência de dizer, a bondade de dizer que caia em mim e não no meu dono, naquela pessoa que eu amo. Você, através de um concerto espiritual, pode ter que já desencarnar embora desse mundo, mas caso você tenha oportunidade, você, por causa dessa consciência, vai ter mais tempo de vida para agora fazer o que você conseguiu ver que é bom. Então, existem formas de desencarnar. Tem gente que vai embora desse mundo porque não tem mais o que fazer com ela, porque ela está sempre fazendo errado. A pessoa que está batendo na tecla da maldade, de vingança. Então, às vezes, Deus, que é o criador do mundo, ele fala, é melhor tirar essa pessoa para que ele não construa mais o mal dele. E tem pessoas que é o contrário.
eu vou deixar mais tempo vivo, porque ele está conseguindo agora pegar a sabedoria dele e também vai jorrar para as pessoas em próximo. Então, vamos dar mais tempo de vida para ele, entende? Então não existe essa de você combinou lá no plano astral que vai viver 88 anos, vai viver 88. Tudo pode mudar, de acordo com Nada. Claro, até porque é difícil ser humano já tem dificuldade de manter a palavra, né? Então, se ele lá em cima for viver aos 88, quando ele chegar aqui, ele vai querer até os 90. Com certeza. Porque o ser humano é assim de verdade, em tudo, né? A gente adora botar no Facebook, se minha mãe estivesse viva, eu carregaria nas costas. Mas quando está vivo, ninguém carrega. Então, por que não faz agora? Por que para de mentir? Faz agora. Digo assim, eu dou uma crítica boa, com positiva. Para de dizer que vai fazer. Faz agora, caramba. Porque a gente tem mania de não manter nem o que a gente combinou no mundo espiritual. Nossa, que loucura isso, né? Ser humano realmente é problematiquinho, precisa evoluir bastante. Você falou dos bichos, que ele pegou a doença desse moço. Os bichos estão aqui para proteger a gente, para limpar a nossa vida, a nossa alma? Olha, existem alguns objetivos do animal, né? Alguns eles são muito bonitos na compreensão judaica e alguns na nossa tendência mundial, elas judaicamente não são tão, digamos assim, tão comerciais e bonitas. Eu vou te explicar o porquê. O animal ele serve para servir o ser humano de uma forma boa. E quando eu digo isso, não significa que ele tem que ser um escravo, mas que ele veio servir porque é a vontade dele natural de fazer isso. Isso não significa que eu tenho que machucar o animal, montar, nada disso, zero. Mas a partir do momento que o animal vem servir o ser humano e eu aproveito isso para me espiritualizar e também fazer bondade com esse animal, eu consigo simplesmente elevar a minha alma e a alma daquele animal, que bom, porque de forma natural ela já está conectada com o objetivo dela, como Hashem criou ela no mundo, que é Deus. Então, em outras palavras, Lu, é compreender o caminho do meio, que a gente fala natural, o caminho do ouro. O caminho do ouro é a gente se equilibrar. Ou seja, exemplo, hoje em dia você tem muitas pessoas vegetarianas no mundo, veganas no mundo. Isso é uma coisa muito legal, muita gente é. Por outro lado, não pode também, estou dizendo aqui numa boa, tá? Não pode também que se uma pessoa come carne, então ele é assassino, sei lá, ele é um Hitler. 2. Não pode existir essa descompensação, porque o animal ele veio para servir, mas ainda tem que continuar o amor, o respeito completo. Isso significa não causar sofrimento e olhar até para a natureza do ecossistema. Você pode ser vegetariano ou não, mas entre os animais ninguém ali está muito afim de ser vegetariano. Vai existir um ecossistema onde um animal vai caçar o outro, isso vai acontecer. Ou seja, Lu, independente da tendência de 2020 ou a tendência do 2021, a verdade sempre precisa ser a verdade, independente, sabe? Se ela está tão comercial, se ela vende bem ou não. Porque isso também está muito chato hoje em dia. Hoje em dia tem aquela coisa que só o que vende bem é legal falar. Então o resto tem que se calar, né? É verdade. Chato pra caramba. É verdade. Você falou que os animais não reencarnam. Eu estava crente que tinha uma história do espiritismo que o animal, quando você é muito ligado a ele, ele fica até 4 anos com você na sua casa, ou que ele pode reencarnar em outro bichinho e voltar para sua família. A alma dele fica por perto, pelo menos? Então, isso que está tocando é interessante, porque aí a gente vai, né, para uma outra gama de conhecimento, que é o quanto tempo a alma animal daquele bichinho, que é a parte mais física e materializada, pode ficar com a gente naquela casa. Isso não significa, né, judaicamente falando, que o cachorro está com aquela consciência completa, vagando pela casa, dizendo: olá, meu dono, eu estou aqui em forma de Gasparzinho. Ou seja, vamos dizer assim, não é aquela nossa imaginação de que ele é apenas um formato de cachorro, mas em luz, mas que existe realidade daquele animal, existe ainda vida dele, que fica próxima a mim. Isso existe, isso é muito real. Por outro lado, o ato de um animal reencarnar no outro, o que pode acontecer no judaísmo é caso uma parte da alma de uma pessoa esteja no animal e depois, por eu ter uma grande conexão com o animal, ele vem de novo num próximo animal que eu vou ter ligação com ele. Mas não é sozinho a alma do animal, é sim conectado com uma alma humana, que às vezes eu estou ajudando a consertar. Mais uma vez, fragmentos da alma, pedacinhos. Exatamente, exatamente.
Nossa, eu vou enxergar a alma de outra forma depois dessas nossas conversas. Total. Sim, É... legal. Ai, o que, que eu ia te perguntar? Da missão de vida. Você falou que os animais podem, que a gente pode voltar como animal. Não A existe, gente então, pode uma voltar com... escala, assim, evolutiva. Não existe isso. Não existe uma regra específica. Isso eu acho que é muito legal. É mais ou menos aquela questão, Lu, olha para onde eu vou viajar para te explicar isso muito rapidinho, é a Tá. questão da padronização do estudo nas escolas. Ela é horrível. Hum. Ela é horrível, porque cada criança tem uma forma diferente de aprender. Existem grandes rabinos em Israel, principalmente cabalistas, que falam a nota tinha que ser dada de acordo com o esforço, baseado no que ele tem para dar de si. Isso teria que ser a nota. Imagina como é que seria esse mundo. Imagina quanto a gente na escola ia desenvolver o nosso dom em vez de se achar burro porque não tirou a nota igual o amigo. Então, a padronização de estudo no mundo ele é horrível, porque cada um tem uma forma aberta e ilimitada de aprender, e isso também é encarnação. Eu vou aprender de uma forma, então eu vou aparecer num humano de novo. Não, então eu vou num animal. Em qual animal? Depende. E depois pode ser numa planta, e pode ser numa pedra, pode ser em qualquer estado. Tá tudo está aberto para jogo. Porque é igual os Estados Unidos gostam de falar, né? Quando vão dizer, você vai atacar tal país, todas as opções estão sobre a mesa. Aquela fala poderosa. É mais ou menos isso, Deus fala. Todas as opções estão sobre a mesa. Sempre, absolutamente sempre. Quem decide isso? A gente ou Deus? A Ou nós gente, a dois? gente. A gente? Deus ele já colocou isso. A tua pergunta, Lu, foi a pergunta que um romano fez para um rabino chamado Rabi Akiva, quando eles estavam dominando Jerusalém e foi destruído o segundo templo de Jerusalém por Titus, lá na época de Roma. Essa pergunta foi feita por um dos maiores cabalistas do povo judeu. Ele chegou para o rabino, Rabi Akiva, um romano que era filósofo também, e chegou e falou: vem cá, de quem é maior os atos? De Deus ou do humano? E aí o rabino inteligente, ele falou, bom, ninguém faz essa pergunta tão óbvia. Então eu vou dar a resposta contrária. Ele chegou e falou, do ser humano. E aí o romano falou, como assim, você está de brincadeira? Tudo que vocês fazem é para Deus. E agora o do ser humano é mais completo? E aí o Rabi aqui explicou para ele que tudo depende de qual aspecto você olha. Deus ele criou, por exemplo, um menino que nasce como exemplo judeu, mas no 8º dia quem completa a alma dele é através da circuncisão judaica. Isso faz agora ele ter uma completitude. Quem agiu? O ser humano. Deus ele criou o trigo, por exemplo. Mas se eu pego aquele trigo simplesmente mordo ele na boca, eu vou passar mal. Eu transformo aquilo em pão. Ou seja, pegar algo e entender Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Isso também é uma forma de criação. Então o ser humano, em certo aspecto, ele é mais crucial. Foi uma forma de tentar explicar naquele momento para aquele romano que tudo nessa vida tem a esfera que você olha. Entendi. Tem a vertente que você olha para saber se aquilo vai ser bom ou ruim. O que é bom, o que é mal, o que é verdade, o que é mentira, o que é alto, o que é baixo. Tudo tão relativo. Todo o paradoxo dessa vida é baseado no relativismo. Tomara que quem esteja desmatando a Amazônia escolha voltar como uma árvore, né? Não é não? Na Amazônia, né? Bem na parte que está querendo Na queimada de novo. Amazônia. Para ver que tem vida, que tem sentimento, que conversa com as outras árvores, que existe ali uma situação de família, né? Sem dúvida, Lu. Isso tem que ser uma obrigação de todos os lugares. Por exemplo, hoje acabou de sair um termo de paz entre Israel e os Emirados Árabes, que é uma coisa maravilhosa, que estão fazendo um acordo de paz muito bonito. E o Emirado Árabe, se você já viu lá, Abu Dhabi, Dubai, os caras não sabem brincar. Eles têm também muita sabedoria. E a sabedoria de Israel e Emirados Árabes agora eles vão juntar. Então, por exemplo, como baixar a temperatura de Tel Aviv, que é uma cidade quente? Então, eles vão criar uma média de 50 lagos. Aquilo que eu te mandei no privado, você lembra de quintal urbano, onde vai ser tudo na vertical, dentro e fora de casa, você vai poder colher sua cenoura. Os encanamentos vão ser dentro das paredes. E não precisa ser algo muito absurdo. O encanamento de irrigação, imagina o que no Brasil já não devem saber fazer disso, com a sabedoria brasileira, com a biodiversidade brasileira, que dá de 1000 a 0 aqui em Israel. Imagina utilizar isso com o Japão, com o Emirado Árabe, com Israel. Quanta coisa boa a gente não consegue fazer, né? É verdade. Para onde vai? Desculpa, tá, gente? Ignora a minha campainha. Deve ter chegado algum presente. Ai, eu tô muito mimada nessa quarentena. Muito mimada. Muito. Aqui, eu tenho uma pergunta. Para onde vão
as almas dos bichinhos quando eles morrem? Eles vão para algum plano? Depois eu tenho uma outra pergunta sobre cachorros que ficam doentes. Eu sei que você já explicou que às vezes é do dono, mas enfim. Primeiro, para onde é que vão essas almas? Eles vão para algum lugar para, se ficaram doentes, para se recuperar ou não tem isso? Não existe espiritualmente uma necessidade dessa parte, vamos dizer assim, se elevar e se curar. Porque como o animal nunca fez nenhuma maldade, ele simplesmente está cancelado na luz da criação de Hashem. É um estado muito bonito, muito elevado e muito inocente ao mesmo tempo. É a mesma coisa do que Deus nos livre a gente falar de uma criança pequena, Haz Shalom, Deus nos livre 1000 vezes que falece. Ela fez algum mal? Não fez. E mesmo que seja em vida passada, ela não pode ser julgada nesse mundo, porque como bebê, ela não pode pegar responsabilidade. Então, esse é um caso que a alma simplesmente se eleva e ela se cancela na luz. Entendi. E os animais, por que eles ficam doentes se eles não têm pecado? Muito bom. Por isso que eles são um canal de energia entre a humanidade e a criação do mundo. O animal ele é o termômetro físico e espiritual do que o ser humano está fazendo de certo ou de errado. Na época do dilúvio, é dito que os animais eles começaram a ter sexo entre espécies diferentes, coisa que não era natural. Tava lá um touro dando em cima de um gato. E você fica, por quê? Não é natural. A resposta é que quando você mexe através da maldade da humanidade, você também mexe nos canais do que acontece com os animais. Entendi. Entende? É interessantíssimo. O animal é um termômetro do que o mundo tá, do que está acontecendo com o mundo. Então, peraí, se um bichinho fica doente, então a culpa não é dele, é de alguém que está próximo a ele. Nunca é dele, nunca. Sempre Tadinho. É de alguém, do ambiente. Mas isso não é justo verdade. com ele. Mas você sabe que ele, o animal, ele dentro dele, ele foi criado para não ver assim. Tem muitos animais que eu escuto, né? Eu escutei uma vez um salsicha, lá de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que fala que quando ela estava bem, a dona, o cachorro só queria saber de brincar com os outros. Mas que quando ela, a dona, ficou doente, o cachorro só queria ficar deitado do lado dela na cama. E ela depois ficou doente, o cachorro, com a mesma doença da dona. E depois de alguns anos morreu. Por incrível que pareça, essa era a vontade daquele cachorrinho. A natureza daquele cachorrinho era: se você tiver mal, meu dono, aí sim eu estou infeliz. Mas se eu, com a minha natureza, consigo consertar algo, significa que eu estou fazendo a minha parte. Então, essa é a forma de fazer minha parte, entende? Aos nossos olhos é meio absurdo, até maldade, mas na visão inocente do animal, ele vê isso como única opção. Ou seja, é aquilo, é isso mesmo que você faz. Então, ele está aqui para proteger a gente. Exatamente. E através dessa proteção, às vezes, acaba que uma das formas de proteger é essa. É ter aquela coisa, eu vou no lugar dele. Eu conserto por você. Oh, meu Deus. Então, a minha cachorrinha que teve câncer, a culpa provavelmente foi do ambiente que ela estava. E não pode ser ambiente, pode ser... Nem sempre tem a ver com a dona direta, nem sempre tem a ver Lu especificamente. Pode ser, vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa pública, Lu. Então, vamos supor, chega alguém e botou o que a gente chama de Ainara, que significa mal olhado. Vamos supor que alguém tentou botar um mal olhado assim, destrutivo em você. E aí, naturalmente, o animal pegou para si. É um exemplo de estar sempre tentando manter equilibrado aquele lugar espiritualmente. O gato também faz isso sem parar e o cachorro também. Só que é diferente a forma que eles fazem. Cada um faz de um modo diferente. E o que acontece com a alma dessas pessoas que maltratam os animais? Olha, existem até seitas no mundo onde as formas de você agir é maltratando o animal. E então, sabendo... Você está falando da magia negra que faz o... Por exemplo, Lu, tem uma galera que é do mal de verdade. Existem 613 mandamentos para o povo judeu na Torá. Um deles é um mandamento proibitivo de chama em hebraico Tsar Balei Haim. Qualquer sofrimento que você causa a um animal, até um susto, não importa, que seja de maldade, você tem um pecado extremamente pesado sobre você, que pode trazer decretos amargos, problemas de saúde, coisas ruins que vão acontecer com a tua vida. Então, existem certas seitas que a forma dele trabalhar
com oferendas lá, é só maltratando. Então ele maltrata, 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 maltrata muito, depois ele mata e utiliza, por exemplo, o sangue, que é algo muito pesado até de se falar. Porque o sangue é onde está a alma animal, é onde está a parte da energia da pessoa. Então você pega aquilo, depois de uma coisa muito maltratada, e aí você normalmente se vinga. Então, por exemplo, o cachorro é utilizado em magias assim para se vingar, para fazer vingança. Sangue do cachorro, olho do cachorro, tudo isso a Torá ensina o que não fazer. Ou seja, isso é proibido. Se você vir isso uma vez, você se afasta daquele local. Porque são formas de você entender que aquilo não está legal. Nossa, mas e aí? Bom, você falou que as pessoas vão pagar, então, por todo o mal que eles fazem aos bichos. Eles estão fritos, você pode ficar tranquilo. E não é aqui se faz, aqui se paga. Nem sempre é assim. A maioria das vezes não é. Mas essas pessoas, quando saem desse mundo, depois ficam vagando. Ficam como mendigos procurando luz. São almas que podem vagar 100, 200, às vezes centenas de anos. Então, eles têm o que é guardado para eles sem nenhuma dúvida. E esses bichinhos também não têm culpa. Eles, uma vez que eles desencarnam, estão zerados, cancelados, como você falou. De qualquer... Exatamente, eles nunca têm uma maldade. Sabe, eu fiz isso, eu fui cruel, traíra. Não tem, ele age pela natureza que ele já foi criado. Por isso, Lu, que a numerologia da palavra em hebraico, a natureza, é a mesma numerologia da palavra Deus. Porque uma das formas mais fáceis de você ver Deus é olhando a natureza. Olhar a perfeição, olhar o quanto a abelha, vespa, ecossistema, quantidades, oxigênio, é tudo tão perfeito que você fala, caramba, como é que pode? Então, né? Os seres vivos, eles apresentam isso pra gente. E os animais nos signos? Me diga sobre isso, eu não tenho conhecimento nada, nunca ouvi falar. Tem relação? Olha, tem relação completa, né? Cada signo tem relação com um animal ou mais, né? Existem os animais, né? Que já são falados no signo de forma natural, como touro, por exemplo. Eu sou taurino. Você é o quê, Lu? Eu sou virginiana. Ih, cara, virginiana. Mas você é muito organizada, metódica, não? Não, então você não é tão... Você sabe o dia da semana que você nasceu? Dia da semana, não. Não sabe? Não tem, vou pesquisar. Porque isso faz uma diferença e tanto. Às vezes a pessoa pega só o lado bom do signo dela, tem pessoas que pegam apenas o lado meio chato, e isso depende muito da hora e dia da semana que ela nasce. Ou seja, existem vários fatores. Cada signo, ele tem um animal, como alguém botou aqui, né? Magia Lu Andrade. Magia Lu Andrade? Acho que tá ligado a você. Caranguejo. Meu é caranguejo, né? Que, por exemplo, tá ligado ao canceriano, né? Que normalmente é o caranguejo. O caranguejo é uma representação disso no signo de câncer, Lu, que é aquela coisa, ele sempre anda de lado, porque o canceriano ele tem uma espiritualidade dramática e, ao mesmo tempo, uma guerra que é sempre procurar uma saída. Existe uma regra da arte chinesa antiga que é, se você quer destruir o seu inimigo, sempre dê uma opção de fuga para ela. A opção de fuga, ela é o que o canceriano precisa. Ela sempre vai se esquivar pelos lados. O canceriano não é aquele que vai querer sair guerreando com o mundo para obrigar suas ideias a serem colocadas. Mas ele amacia, ele fala eu te amo, ele manda um chocolate, ele manda alguma coisa, até que a coisa se amacie de uma forma que entra. Isso é o caranguejo. O caranguejo também é aquele que vai tendo aquela casca em volta dele. Ele é molinho dentro, fofinho, mas ele tem uma casca, que a cada dia ele vai se acostumando a aguentar mais as coisas. Por isso que um canceriano, normalmente, ele é muito sensível e às vezes dramático, e às vezes quando ele tem uns 40 anos, dependendo se a vida foi dura com ele pode ser vingativo. Porque agora ele fala, agora eu vou devolver, que nem desenho animado, que o malvado fala, agora eu vou devolver o que o mundo fez comigo. Né? Então, existe muito isso. Cada signo ele tem representação animal. Os chineses, inclusive, tentam colocar outros animais, como cobra, como coelho, e outros também culturas, Lu, porque a tentativa sempre esse signo está ligado a que tipos de animais e que tipos de momento com aquele animal. Alguém comentou, por exemplo, aqui, Lu, com a tua permissão, comentário aqui é aquário, né? Laila Vi. Sim, por favor, podem mandar. Aí olha que legal, vou te dar um exemplo. O aquário, Lu, ele é uma ótima representação da completitude. Aquário, ele é a ambição que o povo judeu tem que adquirir um dia, assim a Kabbalah fala. O povo judeu sempre tem que buscar o aquário. Por quê? Porque o aquário ele consegue manter vários tipos de animais
seres dentro dele e, de alguma forma, ele tem que manter aquela harmonia. Muita gente já tentou ter um aquário em casa, primeiro aquele de saquinho que você compra na estrada mesmo, ou aqueles de vidro, onde você sai matando um monte de peixinho. Porque você tenta e não consegue. Ou um peixinho come outros 3 e morre porque comeu os 3 e você fica sem nada. Isso é a tentativa de você harmonizar a vida. O aquário, por isso, ele é muito original. O aquário, ele gera a sua própria forma de pensar e metodologia de vida. Ele não se importa muito com, de forma geral, né? Com ciúmes, ou meu ciúme, ou teu. Ele quer liberdade. Ele é até mais frio, né? Ele é até um pouco mais frio. Ele acaba sendo frio. Existe muito aquariano que eu percebo, muito, tá? Que eu convivo, que normalmente abre o primeiro botão da camisa antes de comer, porque ele precisa de uma liberdade, de uma certa originalidade. Ele não quer nada prendendo ele, dizendo para ele o que sim, o que não. Então, isso vai estar ligado ao quê? À união de vários animais. O aquário, ele é a união de todas as espécies de animais possíveis, da qual ele consegue fazer até o impossível, como uma rã. Uma rã vai ter um tipo de respiração na terra e outra respiração na água. Ou seja, como se ela movimentasse todo mundo para harmonizar, encaixar. Por isso que aquário, às vezes, é difícil saber que alguém obrigatoriamente é aquário. Porque vários tipos de pessoas totalmente diferentes podem ser aquário. Que legal! É interessante. Ele é meio esquizofrênico, tô brincando. Ele é meio... Não, mas ele é meio vida louca, como a gente fala brincando. Você pode pegar um aquariano meio gótico e você pode pegar um aquariano rabino, pastor, ao mesmo tempo, porque ele é original. Ele acha que aquilo vai movimentar o mundo. E aí, de uma forma muito livre, sabe? Não fique me exigindo muita regrinha, muito horário, não sei o quê. Ele quer viver livre. E eu, por exemplo, sou um taurino, onde não consigo. É impossível para mim sentar sem um café. É impossível para mim sentar sem saber que antes ou depois vai ter alguma coisinha gostosa para comer. Mesmo que eu não precise comer muito. Comer. Vocês eu adoram comer. Eu sou apaixonado. E você fala, você gosta, você odeia alguma coisa? Eu não consigo lembrar de uma coisa que eu não gosto de comer. Uma você não consegue. Caqui? Caqui eu gosto. Assim, me dá às vezes um pouquinho de nervoso, que tá muito mole. Mas eu gosto. Achei uma coisa aí, ó. Uma coisa me dá nervoso, ó. Mas é difícil achar. E o taurino, ele tem muito isso. O virginiano, por exemplo, ele é um ótimo anfitrião. Ele tem aquela coisa bonita. Quando ele bebe uma boa, sabe beber uma bebida, alguma coisa chique, ele faz de uma forma tão finesse, tão delicada, que ele chama atenção. Fica, caramba, essa pessoa é importante. O virginiano, ele sabe mexer com as mãos, ele tem um toque muito... Ele tem um pouco do controle do ambiente. Por mais que não pareça. É uma coisa muito louca. O virginiano, ele é um antagonismo entre a naturalidade e o total controle do que está acontecendo em volta dele. E isso está ligado a animais que são líderes. Entende? Que tem uma liderança, né? Como, por exemplo, o próprio leão. O leão nem sempre está ligado apenas ao signo dele, leão. O leão é que ele fica de olho, é só a esposa que vai caçar, mas ele está ali só olhando, ele tem uma observação completa sobre tudo. Que mais tem ligado ao meu signo? Viu, gente? Rapidinho, daqui a pouco eu falo dos seus. Falaram que eu nasci numa segunda, viu? Pesquisaram, adoro eles, pesquisam. Interessante. Você teve fases da vida muito arretada, assim, muito temperamental, respondendo, ou você sempre foi de boa e leve? Porque você está me parecendo tudo meio fora Nunca das regras. respondi. Não, né? Isso não. Olha, parabéns. Eu vou te falar uma coisa. São poucas as pessoas que praticamente não têm nada definitivo. Você não parece aquela pessoa que de cara a gente acha virginiana. Você não me parece uma pessoa de segunda-feira também, inicialmente. Isso pode acontecer. Eu vou te falar bem sincero. Isso pode acontecer por alguns aspectos. Ou porque o teu ascendente tomou muito lugar do seu signo. Você sabe qual é o teu ascendente? Libra. Então pode fazer mais sentido? Libra. Libra pode fazer mais sentido, pode fazer muito mais sentido com você. O ascendente, existem várias teorias. O judaísmo fala que a partir dos 27 anos, ele começa a embicar mais para a realidade. Ou seja, ele começa a tomar o lugar do signo e ele começa a ser uma pessoa que talvez tenha mais a ver com você do que virginiana, que é conectar pessoas, ter uma ligação saudável e bonita, principalmente com cabelos, detalhes do rosto, uma pessoa que também é uma anfitriã maravilhosa,
uma pessoa que aumenta em número de contatos de uma forma estrondosa. Então pode ter a ver que no teu caso o ascendente ele tomou muito mais poder. E isso pode acontecer a partir dos 27 anos, e aí ele vem quebrar todas as regras. Agora você nasceu de manhã ou à noite, Lu? Eu nasci de manhã, 7h40. 7h40. Isso pode também ajudar. Porque os horários da manhã eles estão ligados aos fios de bondade, que são fios normalmente estão ligados à cor azul ou violeta, onde eles adoçam as conexões do dia. A pessoa que é segunda-feira, ele normalmente é uma pessoa que, apenas pela segunda-feira, ele seria um pouco arretado, ele seria um pouco uma liderança nem sempre agradável, um pouco pesada, e realmente não tem nada a ver com você. De alguma forma, ou você... Eu comecei a rir de você falar que existe pessoa de segunda-feira. Eu comecei a rir. Deve ser uma pessoa mal-humorada. Nasce uma segunda-feira de manhã ainda, meu Deus. De manhã, botou alguém para trabalhar aí, né? Legal. Porque escreveram aqui que o libriano não tem nenhum animal ligado ao signo. Isso é verdade? É verdade, né? O Libra, ele é também uma articulação entre os outros signos. Ele articula os signos. Então, o Libra, bem como o Capricórnio, eles podem, inclusive, fazer uma ótima dupla. Eles estão ligados à articulação entre fazer paz entre pessoas que pensam diferente, uma articulação política, a um pensamento ideológico muito forte, onde ele até exagera um pouco. Lembra aquele garotão de 18 anos que quer botar roupa, tudo muito, muito visível em protestos, onde ele está mais empolgado do que o cara que organizou o protesto. Então, isso às vezes apresenta aquela vontade muito nata e muito até inocente de tentar botar as coisas para fora. O Libra, ele é um ótimo articulador. Ele consegue estar em paz em casa. Eu tenho uma filha Libra, consegue estar em casa. Ele tem muita noção de beleza. Fora também externa. Ele tem muita noção. Ele consegue dizer isso aqui é bonito. Eu tenho uma filha de 8 anos Libra, que ela gosta de ficar algumas horas fazendo caras e bocas no espelho, acima do normal. Sabe, mas acima, quer fazer caras e bocas. Como é que eu ficaria assim? Papai, se meu cabelo azul, ela quer viajar naquela coisa do entendimento, da beleza, da mudança. Então, o Libra é uma coisa muito forte em relação a isso. Articular. E ele é indeciso mesmo? Com certeza, com certeza, com certeza. O Libra, se ele estiver num estado de espírito muito bom, muito bom, muito bom, ele mesmo estando indeciso, ele vai parecer que ele não está. Porque a leveza dele e a articulação dele interpessoal é tão poderosa que parece que está tudo bem, está tudo indo bem. Mas, na verdade, está 1 bilhão de indecisões internas, coisas que estão para acontecer na vida dela e, sabe, a pessoa não vai conseguir nem colocar para fora ou dizer para alguém porque está tudo embaraçado. E isso é uma coisa típica também do Libra. Muito ele nunca vai também. conseguir se decidir, né? Nunca. Ele tem uma dificuldade muito grande de se decidir e, para isso, ele precisa ter amigos que são verdadeiros conselheiros, porque se ele for levado pela massa, ele vai se dar mal. Ele precisa de conselheiros onde ele pode confiar, familiares, amigos de verdade, e ele precisa também ter mais paciência para fazer as decisões dele. Porque senão o Libra ele é pego pelo sentimento daquele horário do dia. E aí ele acaba tropeçando muito, muito, muito. Entende? Por isso que ele é muito bom conectar isso com o capricorniano. Você tem muitos políticos de sucesso capricorniano, porque ele estuda muita estratégia. Ele tenta olhar assim, daqui a 10 anos, quanto vai render o meu projeto. E isso é uma coisa boa, que às vezes o Libra precisa injetar mais e mais. Entendi. Então você está me dizendo que obrigatoriamente cada signo vai trazer alguns elementos de animais que eles vão ter essas características ao longo da vida. Isso é inevitável. Não há nenhuma chance dele fugir disso, porque isso faz parte da alma animal. E o signo está ligado com a nossa alma animal, que é a parte mais básica e excêntrica da vida. E você tem a alma divina, que é o que está conectado ao lado sensitivo, sensível, déjà vu, meditação, pensamentos elevados. Mas a parte básica, que é terra, fogo, ar e água, os elementos, eles sempre estão presos a capacidades específicas de animais. Então, sempre. Signos são como raças. A raça taurina, a raça virginiana. E essas características
são inerentes a todos nós. Não tem como fugir, certo? Agora, o que é legal, Lu? Você acabou de falar uma coisa interessante. Tem gente que me pergunta brincando, eu tenho um estudo que eu faço, o estudo que eu faço fechado, que é sobre a astrologia judaica, onde eu tento dar independência para as pessoas saberem sobre a sua vida mesmo, escolher um par um pouco mais aperfeiçoado. Olha que legal. A pergunta mais engraçada que eu já ouvi no começo de um curso que eu dei. Rabino, então quer dizer que só tem 12 tipos de pessoas? Eu amei essa pergunta. Legal, porque você hein? fala, não é? É óbvio que não existe 12. Mas vamos multiplicar igual lei de probabilidade na matemática. 12 vezes 4 elementos, já dá 48. Sim. 48 vezes, por exemplo, o número de ascendentes, que são mais 12 possibilidades. Depois disso, vezes o número de pessoas que têm a lua diferente. Depois o dia da semana, que é vezes 7. Verdade. E depois 24 horas diferentes que você pode ter nascido. É por isso que nem sempre o signo diz muita coisa. Tem gente que é um signo e fala, não tem nada a ver com o meu signo. Então é tudo mentira. Não é. É porque não foi feito um mapa em cima de você para ver realmente o que você é. Entendi. Entende? Tem gente que é Libra, como você é Virgem, que pode ser uma virginiana, mas nem tanto. Eu sou um taurino, que eu me sinto muito taurino. Entendeu? E tem cada coisa. Por exemplo, você me dá alguma coisa de natureza, eu gosto de cheirar. Eu paro na rua, preciso ver uma planta, alguma coisa, primeiro deixa eu sentir o cheiro. Aí do nada, pô, parece um bichinho que tem que estar ali andando ali para dar uma... Sabe essa coisa engraçada? Então, acho que tem pessoas que são muito signo. Depende também de qual data do signo você é. Começo do signo? Meio? Final? Uau, tem tanta probabilidade. Mas eu queria muito ser virginiana. Eu gosto muito do meu signo. Queria muito ser virginiana. Virginiano é meio chato, mas é legal. É verdade. Assim, é legal. É mais ou menos igual a gente fala brincando, igual o comunismo, né? Meio assim agressivo. É aquela utopia onde parece perfeito, mas é difícil colocar em prática com tanta tranquilidade. O virgem, ele é muito bom, mas ele precisa de alguém próximo a ele, aquele que é virginiano, chapa quente, ele precisa de uma pessoa muito compreensiva. Porque senão fica muito difícil, porque às vezes tem coisas do virginiano muito, muito pesado que não conseguem ser maleáveis. Sim, é verdade. Que aí ficam difíceis, que aí é um metodismo muito alto. Eu conheço muita gente, inclusive famosa, tá? Muita gente que é virginiana. E um dos motivos é porque a organização, a falta de preguiça, quando ele gosta de alguma coisa, consegue vencer os defeitos, entende? Isso eu me identifico. Porque o virginiano, você perguntou se eu sou organizado. O virginiano é organizado nas ideias, ele sabe onde está tudo, mas às vezes ele é meio bagunceirinho, tem isso também. Claro. E aí vai depender tanto. Aí a gente tem outras probabilidades, como foi a educação da pessoa, quais são as vitórias, quais são os traumas, que tipos de paz, local, ambiente que ele foi envolvido. Por isso que o mapa judaico, que é o mapa que eu faço para algumas pessoas, é o mapa onde você tenta pegar, literalmente, sem brincadeira, dezenas e dezenas de páginas sobre aquela pessoa, um livro sobre a pessoa, onde você tenta juntar tudo. Porque aí sim você pode dizer, a pessoa é desse jeito, sem erro. Autoconhecimento total, hein? Que maravilhoso. Total. É um negócio muito legal, Lu, muito legal. Olha essa pergunta. Você já ouviu dizer que muitos artistas têm a Vênus em peixes? O que é isso? Sim. Porque é o seguinte, arrasou. Muito bom. É porque é o seguinte, o peixes, ele é o auge da maturidade espiritual e mental. Auge. Ele é o último signo. Ele está ligado a uma festa judaica chamada Purim, que é quando o povo judeu quase foi exterminado na Pérsia, mas venceu e foi construir o segundo templo em Jerusalém. E com o mundo, ele tem uma grande ligação com a maturidade máxima. Einstein era pisciano, vários líderes mundiais eram do signo de peixe. E quando você tem Vênus, que tem uma ligação também, um alinhamento, que seria mais ou menos também da cor violeta, o Vênus representa uma cor violeta na vida da pessoa, que é o auge do arco-íris. É a grandeza, é a compreensão máxima, é aquela pessoa que é inteligente emocionalmente e também é boa em lógica. É aquela pessoa que é meio hippie, mas ao mesmo tempo quando você vai... Perfeito. É aquele cara meio hippie, que é muito de boa, mas aí a pessoa vem com preconceito e acha que não dá. Aí o cara fala, não, eu sou engenheiro de, sei lá do que, de matemática. Jesus Cristo como era pisciano. Fala pra mim. Não tem isso? Tem gente que fala. Tem gente que fala que sim. Porque tem discussão sobre nascimento, né, sobre falecimento. Mas isso é um caso de pessoas que são muito completas. É aquela galera assim, utopista. Mas às vezes o ego sobe um pouco.
O pisciano, quando tem Vênus em peixe, ele tem uma certa probabilidade de dizer, poxa, por que o mundo não me elogiou hoje? Entende? Isso é normal. Quem tem Vênus em peixe. E é verdade que o pisciano, ele já, a maioria deles já está na última encarnação, ou isso é mito? Não é obrigatório, mas é uma tendência. Ou seja, ele, por ser pisciano, pode fazer daquela reencarnação a última. Uau! Seria o inverso, entende? Ai, meu Deus, tô com inveja de vocês! Peixe é um negócio muito legal. Se você pega peixe com ascendente em peixe, eu conheço um rapaz assim, e não vou brincar, até o rosto da pessoa tem detalhes que são leves, alguma coisa que parece um peixinho. Eu não tô brincando. Ai, parece zoeira. E são pessoas realmente muito calmas, muito pacientes. Talvez até a esposa dele esteja assistindo essa live, que o marido dela é peixe com ascendente em peixe. Sabe aquela pessoa que fica ali dando banho assim no filho? Aí vem a esposa, normalmente, que é meio comandante, fecha essa água, hora do jantar. E o pai tá ali, ó. Parece que tá de zoeira. Isso realmente é peixe com ascendente em peixe. O que eu ia te falar é que deve ser muito bom ser sua filha. Você falou da sua filha. Imagina, você deve ser um pai assim que olha e já compreende muitas coisas, né? Responsabilidade. Deve ser muito Olha, bom. Eu vou te falar, eu sou um taurino com ascendente em câncer. O que já me faz já ter aquela tendência de, se não me segurar, dar uma choradinha até com comercial de margarina. Então, você tem aquela mistura do taurino, que tem uma coisa do conversar e tal, mas tem uma sensibilidade. Agora eu tenho 4 filhas meninas. Nossa. Agora você imagina, não tem como, você fica uma menininha aqui em casa. Super sensível. Muito, 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 muito. É uma coisa impressionante, Ó, mais uma perguntinha. Esse negócio, então, de que a gente tem um lado, não é lado animal, qual que é o termo, gente? Espírito animal. Seria isso? Pode ser. Tem a ver com o signo, então? Esse lance de, qual que é o espírito animal? Sim, sim, sim. Olha, no judaísmo não se chama assim. Pode ser que tenha ligação com... A Torá fala que quando você tem uma ligação com certos animais, por exemplo, o óbvio, o leão tem ligação inicial com o leão. Quanto mais você tem a conexão direta com aquele animal, como estudar sobre aquele animal, entender as características dele e por aí vai, você agrega sobre você atitudes intuitivas daquele animal. Mas isso nem sempre é bom. Ele acontece principalmente quando pessoas ingerem carne de animais, quando maltrata. Por isso tem que tomar muito cuidado. Eu vou te explicar uma coisa, Lu. Tem que tomar cuidado, porque você tem hoje em dia açougues, abatedouros de todos os tipos do planeta. E muitos, por só se importarem com dinheiro, eles matam o animal com muita maldade. Tiro de pressão, choque aonde tinha que ter dado. E o que acontece? Esse animal depois vai ser ingerido pela pessoa e a gente pega aquele sofrimento dele. Por isso que a Torá fala que a ingestão de um animal ela tem que ser algo muito pensado. Muito. Porque senão você vai fazer de uma forma que vai ser ruim, inclusive pegar o lado negativo, o lado, vamos dizer, bravo daquele animal sobre você. É verdade. Isso é ruim. Isso a gente sempre tem que tomar cuidado. Isso eu já ouvi falar e eu acredito totalmente. Você consegue sentir, às vezes, o sofrimento ao ingerir uma carne de animal? Se você é um pouco mais sensível? Olha, Lu, não querendo... esse é um tema muito delicado. Delicado mesmo, hein? Eu fiz uma live... Se você não quiser falar, não tem problema. Não. Justo, eu digo pelo pensamento atual, vamos dizer assim, a tendência. Eu tive uma live até com a Luísa Mel, vocês já ouviram falar? Que ela também é vegana e tal. E eu tô vendo que muita gente está sendo vegetariana e vegana. E aí você fica naquela de sentir até culpado, por um lado, de falar, olha, eu como carne. Como, por exemplo, no meu caso. Mas no judaísmo, você tem 1 milhão de regras para um abate de um animal. Tanto que você tem que ser rabino, depois você tem que fazer curso de mais alguns anos para você poder lidar com o animal. Porque, de acordo com o judaísmo, você tem que fazer de uma forma onde um animal não tenha nenhuma conexão sobre a existência de outro animal à sua volta, para que o ar intuitivo dele não acenda. Você tem que tratar o animal com perfeição e você tem que ter tipos de ferramentas na hora do abate, por exemplo, aonde você cientificamente hoje consegue mostrar que você desliga de imediato qualquer ligação com o sistema nervoso. Há 3.300 anos existe uma forma específica de você desligar o sistema nervoso imediato. Isso não é propaganda para dizer para quem é vegano, tá tudo bem, vem com a gente. Não é isso. Mas é para entender que é importante a gente
como o povo judeu, como os árabes também fazem. Existe uma lei também, dos muçulmanos, na forma de comer o animal, que são leis de você tentar estudar o animal e fazer de tudo para que ele ou não tenha nenhum sofrimento ou o mínimo possível. E isso é uma forma de respeito ao animal. Essa é uma forma de você não pegar o lado ruim. Não ter a crueldade, entende? Entendi. Bom, eu quero sair desse assunto. Eu quero fazer uma pergunta que me veio agora à mente, aproveitando, porque eu sei que você já está quase 2 horas, só para variar aqui. Já deve ser quase 10 horas da noite aí, não é? Sim. Você tem Obrigadão família, você tem que dormir. Mas eu quero fazer uma pergunta antes. Alguma coisa tem a ver a relação do signo, do animal e da profissão que você escolhe? Claro. Com certeza. Agora, não diretamente, digamos assim, não diretamente o animal que está ali. Por exemplo, você pega o taurino, não obrigatoriamente é o touro, mas você pega animais que sejam líderes e animais domésticos, que é o caso do touro. Ou o leão, onde você pega animais selvagens que têm estratégia para liderar. E isso vai começar a se parecer com as atitudes do ser humano, os seus dons e as suas facilidades e até a sua forma de linguagem corporal de agir. Eu tenho uma aula no meu canal sobre a linguagem corporal de acordo com a Torá, onde você consegue já analisar bem facilmente a pessoa vai coçar a cabeça, a forma que a pessoa vai, quando você deixa ela sem segurar nada na mão e no ambiente vazio à sua volta, o que é desespero para qualquer orador iniciante, o que ele vai fazer com as mãos dele? Não tem caneta para segurar, não tem mesinha para se apoiar. Então, essas atitudes que vão ocorrer agora, ele não tem controle. Seria mais ou menos aquelas microexpressões que o assassino não tem como mentir na hora de dizer eu não matei. Então, isso ocorre 100% em cada pessoa, e aí vai estar ligado à forma de ele falar, agir, se arrumar. Muito leonino. Leonino é sabido. Eu tive um aluno uma vez num lugar de estudo Torá, eu perguntei para ele, você é leonino? Aí ele falou, sou. Eu falei, poxa, mas é porque você é leonino demais, senão não teria achado isso. O cara ele foi ter uma barba, mas a barba dele já tem que estar perfeita. O cara escova, o cara vê se é neutro, qual é o pH da barba. Na hora de vai tirar foto, ele ajeita muito o cabelo. E homem, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas a maioria... bora lá, Lesk, bora lá só tirar foto, só aperta isso aí. E aí, quando você vê alguém que está pensando em como a luz vai bater no cabelo, aí você, esse é leão, e você muitas vezes acerta. Aí você vai ver que esse cara tem a ver com uma questão crítica. Esse é um aluno, por exemplo, meu, que é jornalista. Por quê? Porque ele é crítico consigo. Às vezes o ego é um pouco mais alto, então é normal que ele também vai ser crítico com o resto. Ele vai fazer uma boa crítica sobre política, por aí vai. Então tem total a ver o animal do signo com a sua profissão. O leonino é sempre muito inteligente, né? Leão normalmente são bons alunos, levantam a mão um dos primeiros, junto com Áries, também Capricórnio, a levantar a mão primeiro, falar, eu sei a resposta. Tem essa coisa sim, sem dúvida. Ai, só para fechar, quais são os animais do meu signo? E assim, eu tenho que ter um animal desse comigo? Me ajuda? Olha, no teu caso de virginiana, é interessante, porque você tem um bloco que quebra no meio. É como se fosse uma interseção que separa entre dois tipos de animal, o virginiano. Ao mesmo tempo, ele tem a ligação com o macaco, e eu vou te falar o porquê. Porque é aquela coisa da estratégia organizada. O macaco, se você for olhar assim, um Discovery Channel da vida, você vai ver que o macaco, ele tem as áreas dele, ele tem a forma de mostrar que ele é líder naquela área, batendo no peito e tudo mais quando eles sobem na árvore, e eles, quando fazem guerra, eles têm uma estratégia muito inteligente. Eles pensam em tudo. Hora do dia, em como eu tenho que ir, qual hora do dia que eu estou mais alimentado. Então, é um ar muito organizacional misturado com estratégia e sucesso. Então, isso tem a ver com o macaco, isso tem a ver com o próprio leão, né? Isso tem a ver com animais que são estratégicos. Isso tem a ver também com o próprio animal, que é o bode, que é um animal também que tem a ver, que também tem a ver com o virginiano. Ou seja, são animais que, querendo ou não, ele vai conquistar o espaço dele. Tem certos signos e animais que eles perdem a oportunidade porque eles preferem não ser desagradáveis. O virginiano normalmente não é um deles. Ele pode ser dócil, mas ele não perde nada. Nenhuma oportunidade vai embora.
Ele não liga muito pro que as pessoas estão falando, não. Ele tem uma força muito grande que está ligada a uma liderança nata, uma forma crítica nata de ver as coisas, entende? Muitos signos não são assim. O canceriano tem essa dificuldade com isso, até o taurino tem essa dificuldade com isso. O aquário, dependendo, quando ele está já não sabendo mais o que ele é, porque ele, de tanto original que ele é. Então tem certos signos que tem que trabalhar isso muito. O leão tem essa facilidade, o Áries, você virginiana, Capricórnio. O peixes, dependendo, né? Se também ele não foi traumatizado, né? Porque o pisciano, às vezes, ele é muito bonzinho. E, às vezes, dessa bondade fazem ele de bobo, do tipo, tua inteligência não vale de nada, sabe? Você é meio bobão. Você, como falo lá no Rio de Janeiro, sabe? Você não pega a mulher igual a gente. Então, isso pode... Sabe essa coisa? Então, isso pode destruir um pouco da autoestima de um pisciano. Mas se ele não tiver problema com isso, ele também vai ter essa liderança muito poderosa. Tô finalizando essa live achando que peixes é o melhor signo do zodíaco. E quem é pisciano se deu bem nessa vida, hein? Olha. Não é? É nessa que o negócio vai. É nessa que o negócio vai. Gente, resumindo, é nessa vida que a gente tem que fazer as coisas, é nessa vida que a gente vai para a quinta dimensão, é nessa vida que a gente tem que resolver tudo que a gente veio resolver e modificar e evoluir, entendeu? Cuidem bem dos animais e todos nós somos maravilhosos. Que resumo foi esse? Foi bem virginiano mesmo. Tá tudo ótimo, não ligo porque os outros falam. Ai, olha só gratidão. É muito bom conversar com você, aprender com você. Igualmente. Poxa, 2 horas não são nada perto do que a gente tem que aprender com você, de verdade. Nada. Baruch Hashem, Lu, quero aproveitar para te agradecer. Obrigado por todos os toques e comentários que você deu, porque você, toda vez que eu ia explicar alguma coisa, você fazia um comentário ou pergunta que eu acho que estava fazendo mais sentido do que eu estava explicando. E aí consegui, acho que, unir de uma forma muito legal. Várias perguntas que você fez foram muito chaves para poder evoluir com as coisas que a gente estava explicando. Que legal. E, enfim, você é uma pessoa super doce, humilde, verdadeira, maneira. Você falou no começo da live, acordei tarde. Você não está nem aí, fala mesmo, vambora, e bora ser feliz. Isso é muito maneiro. Até 4 da manhã, e meu cachorro então, embora. Se eu pintei até 4 da manhã, eu acordo a hora que eu quero, pô. Olha, muito obrigada. Gente, o canal do Rabino lá no YouTube. Qual que é o seu? Fala o endereço para as pessoas se assistirem, porque tem aulas incríveis lá e ele produz conteúdo toda hora para ensinar a gente. Olha, eu vou aproveitar. Eu não ia falar nada disso no canal, porque eu tô convidado aqui no seu canal. E não acho que é respeitoso, mas já que você iniciou, eu gostaria de falar, então, muito rapidinho. Primeiro, Lu, muito obrigado pela possibilidade. O meu canal é o meu nome, então você só se Deus quiser muito que você consegue chegar lá. Tá? O meu nome é a primeira prova se Deus está contigo. É Elial Haski, tá? Nada do que você imagina é. Não é com R, é com H. Não é com X, é com S. Não é com Q, é com K. Não é com I no final, é com Y. Ou seja, probabilidade imensa de você errar. Mas se você estiver muito espiritualizado e conectado com a quinta dimensão, você vai achar o meu canal. Você bota lá... Pode falar. Você bota lá Eliyahu Haski. E aí tem o canal do YouTube. Se inscreve e tem uma coisa legal que a gente está fazendo. Eu gostaria muito também de mínimo de presente que eu quero estar sendo grato com você. Eu tenho um grupo agora de membros lá, Lu, onde está fazendo Haski Flix, que é o nome do meu canal com Flix, para a pessoa poder assistir muitas aulas de Torá. E aí tem 3 categorias super simples, a pessoa pode ser membro e é muito maneiro, todo mês ele recebe 6 horas de cursos de Torá sobre interpretação dos sonhos, como se proteger de energia negativa e também curso de hebraico completo, desde a alfabetização até falar. E eu queria muito te presentear com isso, depois dessa live, se você tiver um minutinho, para você ser esse membro que é o plano top, para você receber interpretação dos sonhos, como se proteger de energia negativa. Você vai ficar impressionado com os assuntos, astrologia judaica, curso completo e também hebraico. Eu quero te presentear um mínimo de gratidão, porque você é muito doce e humilde. Pelo amor de Deus, a gratidão é toda minha. Eu aprendo muito com você. E como eu já te disse no privado, você é uma pessoa assim que tá louco, dá saudade, dá vontade de aprender. Eu sempre tô com você aqui
porque eu moro sozinha e eu tô sozinha na pandemia e você tem me feito companhia. Eu aprendo muito com você. Então, assim, eu tenho certeza que todos que assistiram aqui aprenderam muito, são muito gratos pelo seu tempo, que é extremamente precioso. Obrigada. Obrigado você, Lu. Obrigado. E ele também tem conteúdo no Instagram, viu, gente? Lá no IGTV dele, tem sempre vídeo lá rolando, várias coisas interessantes. E espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais. Fiquei com vontade de assistir aquele vídeo das cores que eu ainda não assisti. As cores naturais. Verdade. Veja sim. Assista lá, gente. Obrigada. Boa Maravilha, noite. Lu. Boa noite. Boa tarde para você também. Você também dá com Deus. Com muitas cores aí dos seus desenhos lindos. E que a Shem te abençoe muito em todos os sentidos, até os 120 anos. Com muita alegria. A nós. Shalom, shalom. Shalom. Tudo de bom, Lu. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Fiquem bem.